10. A lealdade ata. Próximos, lado a lado, da manhã à noite. Beijar e flertar, seu deleite. Enquanto vós que do consolo humano fuges. De amor não retribuído sucumbes. Nizami Ganjavi, Laila imagino. O proprietário não deixou Lucy subir até os aposentos particulares na taverna do diabo, então ela se limitou a mandar uma mensagem por Polly, a atendente lobisomem. Ela se acomodou em uma cadeira de madeira desconfortável e fervilhou de ódio enquanto os seres do submundo começaram a encará-la com curiosidade, uma jovem mignon com marcas de Nephilim, agarrada a um machado. No canto, um kelp que parecia marinar num tanque de gin deu a ela um olhar de pena. Um gole de destilado, indagou um vampiro de cabelos bagunçados, oferecendo a ela uma garrafa de gin já pela metade. Ela não bebe, era Thomas, com expressão de raiva. O vampiro se encolheu, Christopher surgiu junto ao ombro de Thomas, piscando. Eu sabia que vocês estariam aqui, disse Lucy, triunfante. Por pouco não estávamos, falou Christopher. Decidimos usar o laboratório do andar de cima em vez do outro em Grosvenor Square, pois Matthew e Dames não estariam aqui para se incomodar ou acabarem explodidos. Thomas fez um SHHH para ele. Christopher, já chega. Lucy, qual é o problema? Aconteceu alguma coisa? Depois de arrastar os dois para fora, Lucy fez o possível para explicar a situação sem mencionar Jesse. Em vez disso, ela inventou uma historinha na hora, culpando Jessamine e uma rede de fofocas entre fantasmas. Felizmente, nem Christopher nem Thomas eram do tipo desconfiado. Precisamos de Matthew, e ele foi à maldita casa de Anna, disse Thomas, depois de contar a ela o pouco que sabiam, a carta que chegara para Dames na casa de Matthew, a determinação dele em encontrar Grace, o encontro marcado para a noite, às 10 horas. Ele vai saber para onde Dames foi. Dames disse que era onde eles dois costumavam treinar equilíbrio. Mas e se chegarmos tarde demais? Falou Christopher, tremendo de ansiedade. Lucy verificou o relógio no alto da igreja de St. Dunstan in the West, do outro lado dos limites sombrios da Fleet Street. Eles estavam bem perto do instituto. Dava para ver a torre espiral característica erguendo-se acima dos telhados de Londres. 9 horas, disse ela. Um de vocês deve ter uma carruagem. Vamos para a casa de Anna. E foi assim que eles se encontraram 15 minutos depois em Percy Street, Thomas ajudando Lucy a descer da carruagem vitoriana da família dele. A rua estava livre de pedestres, embora houvesse luzes em muitas janelas. Lucy discerniu uma silhueta sentada nas escadas de Anna, sob a penumbra. Ela não ficou surpresa, sempre havia damas se fazendo de tolas à porta de Anna. Então Lucy discerniu os ombros largos na silhueta e percebeu que a pessoa à porta de Anna era um homem. Ele ficou de pé num salto, e a luz da lâmpada de arco voltaico o destacou. Na Percy Street, os postes eram mais antigos e menos confiáveis, a luz amarela intensa deles despia o mundo a linhas severas. Lucy viu cabelos claros e um rosto fechado. Alastair. Thomas pareceu chocado. Christopher resmungou quando Alastair Carstairs foi correndo até eles, um redemoinho usando o paletó aberto. Sob o paletó, o colete estava amarrotado, e um lado do colarinho alto estava torto. Você perdeu o chapéu, Alastair, disse Lucy. Alastair respondeu. Eu perdi minha irmã. Lucy ficou gelada. Como assim? Aconteceu alguma coisa a Cordelia? Mas que diabo, eu não sei, não é? Disse Alastair. Eu a deixei tomar chá com Anna Lightwood e agora volto para buscá-la no horário combinado e as duas sumiram. Eu jamais deveria tê-la deixado sozinha com... Cuidado com o que vai dizer sobre Anna, alertou Christopher. Lucy pensou que deveria ter achado graça, Christopher, que jamais se irritava, falando naquele tom gélido com Alastair. Mas, de alguma forma, não era nada engraçado. Alastair avançou contra Christopher perigosamente, mas Thomas o conteve agarrando seu braço. Lucy observou com grande satisfação quando Alastair ficou completamente imóvel, sem que Thomas precisasse fazer qualquer esforço. Os músculos do braço de Alastair se retesaram sob a manga do paletó quando ele se retraiu sob a mão de Thomas. Alastair era alto o suficiente, e parecia forte o suficiente, mas não conseguiu avançar. Calma, Alastair, disse Thomas. Sei que está preocupado com sua irmã. Nós estamos preocupados com Dames. Melhor discutirmos como resolver as coisas do que brigarmos em público. Alastair empinou o queixo para encarar Thomas, a mandíbula rígida. Solte-me, grunhiu ele. E pare de se referir a mim pelo meu primeiro nome. Você não é mais um garotinho franzino da academia me seguindo por aí. Thomas, com as bochechas incendiando de tão vermelhas, puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada. Parem, disparou Lucy. Thomas só estivera tentando ser gentil. Matthew provavelmente está com Anna e Cordelia. Ele pode supervisionar. A expressão de Alastair se desfez. Você acha que eu ficaria aliviado por ela estar com Matthew? Acha que não reconheço um bêbado quando vejo um? Acredite, reconheço muito bem. Se ele colocar Cordelia em perigo. Ouviu-se o súbito e bem-vindo chacoalhar de rodas sobre a rua de pedras. Todos se viraram para ver a carruagem da consuleza se aproximando da casa de Anna.
A porta da carruagem foi aberta e regurgitou Cordelia e Matthew, que segurava um pedaço de veludo embrulhado. Os dois congelaram ao verem os visitantes. O que estão fazendo aqui? Perguntou Matthew. Aconteceu alguma coisa com Bárbara e os outros? Não, disse Thomas, apressadamente. Nada do tipo. Mas é urgente. Dames está em perigo. Dames caminhava à noite adentro pela Kings Road, em direção ao Tamisa. Matthew frequentemente o levava em passeios espontâneos por Chelsea, passando por construções de estilo Rainha Ana com os grandes lances de degraus de pedra e painéis de terracota que ficavam dourados à luz do sol, apontando as residências de poetas e artistas famosos que tinham vivido experiências escandalosas. Agora as janelas acesas das casas brilhavam fracamente em meio a uma névoa pesada, a qual ia ficando mais pesada conforme Dames se aproximava do rio. A margem do rio encheu-se embankment e era um passeio sob plátanos carregados de folhas, visíveis apenas como nuvens escuras acima da cabeça de Dames, os troncos molhados iluminados pelos globos fantasmagóricos dos postes de ferro fundido que ladeavam a margem. O Tamisa, para além da mureta do rio, mal era discernível na névoa densa, apenas o som de um barco policial movido a gasolina cuspindo água ao passar e o brilho de uma lanterna balançando atrás dele traíam a presença do rio. Dames tinha chegado cedo, pôs-se a caminhar lentamente até o arco da ponte Battersea Bridge, tentando acalmar a impaciência e a preocupação. Grace. Ele se lembrou do beijo deles no parque, da dor incipiente que o consumira. Como se estivesse sendo perfurado com uma agulha. Uma premonição de demônios, talvez, o perigo desconhecido tão próximo, o mundo das sombras praticamente tocando este. Era complicado entender, mas, por outro lado, era difícil que qualquer coisa tivesse a ver com Grace. Havia momentos em que, quando pensava nela, ele sentia tanta dor que todos os seus ossos pareciam presos por um único fio, e ele imaginava que se o fio fosse puxado, aquilo o mataria. O quanto o amor deveria doer? Perguntara ele ao pai certa vez. Ah, terrivelmente, dissera Will, com um sorriso. Mas nós sofremos por amor porque o amor vale a pena. Subitamente ela estava ali, como se tivesse surgido entre um momento e outro, de pé sob um poste ornamentado de 3 lâmpadas, na extremidade mais próxima da ponte, uma pequena e nebulosa figura na névoa, vestida como sempre, em cores claras, o rosto uma lua pálida à iluminação do poste. Dames começou a correr, e ela disparou degraus abaixo até onde ele estava, no aterro. Quando se encontraram, ela o abraçou. As mãos dela estavam frias de encontro à nuca dele, e Dames se sentiu zonzo e tomado por lembranças, as paredes carcomidas da mansão Blackthorne, as sombras na floresta onde costumavam sentar-se e conversar, a mão dela prendendo a pulseira de prata em seu pulso. Dames se afastou o suficiente para olhar o rosto dela. O que aconteceu? Indagou ele. Sua carta dizia que você estava em perigo. Nesse momento ela abaixou a mão para circundar o pulso dele, os dedos deslizando no aro de metal, como se para se certificar de que ainda estava ali. Ela tocou o ponto onde se sentia a pulsação dele. Mamãe está louca de ódio. Não sei o que fará. Ela disse a Charles que... Eu sei o que ela disse a Charles, falou Dames. Por favor, diga que você não está preocupada comigo, Grace. Você veio até a casa para me ver, disse ela. Sabia que Cordelia estava lá. Ele hesitou. Como revelar que não tinha ido até a casa para visita lá? Que houvera um momento, um terrível momento, em que Cordelia mencionara a presença de Grace na casa, e ele se dera conta de que não havia pensado nela. Como era possível sentir tanta dor quando o nome de alguém era mencionado, mas se esquecer da pessoa nos momentos difíceis? Ele se lembrou de Jane lhe dizendo que o estresse podia fazer coisas terríveis com a mente de uma pessoa. Certamente era apenas isso. Eu só fiquei sabendo depois que cheguei e vi as duas, disse ele. Acho que elas queriam verificar se você estava bem. Quando cheguei, ouvi os barulhos na estufa, e... Ele parou, dando de ombros. Dames odiava mentir para Grace. Eu vi o demônio. Você estava sendo corajoso, eu sei, mas mamãe não vê desta forma. Ela acha que você veio só para humilhar lá e fazer o mundo se lembrar das maldades do pai dela. Dames queria muito chutar um poste. Deixe-me falar com ela. Poderíamos nos sentar, todos nós, meu pai e você e sua mãe. Dames. Grace pareceu quase furiosa por um instante. O que minha mãe faria comigo se eu sequer sugerisse tal coisa? Ela balançou a cabeça. Não, ela vigia tudo o que faço. Quase não consegui sair hoje à noite. Achei que vir até Londres pudesse amenizar o que ela acha de você, mas ela se tornou mais severa do que nunca. Diz que da última vez que os Erondale estiveram na casa Chiswick, o pai e o marido dela morreram. Ela diz que não vai deixar que vocês nos destruam. Tatiana está completamente louca, pensou Dames, impotentemente. Ele não percebera o quanto aquilo estava fora do controle. Grace, o que está dizendo? Ela diz que vai me levar de volta para Idris. Que estava errada ao me deixar comparecer a festas e eventos nos quais você e sua irmã estariam, e os Lightwood. Ela diz que serei corrompida e arruinada. Ela vai me trancafiar, Dames, pelos próximos 2 anos. Não verei você, não poderei escrever para você. Esse é o perigo ao qual você se referiu, disse ele, baixinho.
Dames entendia. Tal solidão pareceria um perigo para Grace. Seria semelhante à morte. Então venha até nós no instituto, disse ele. O instituto está lá para fornecer abrigo aos Nephilim em perigo. Meus pais são pessoas boas. Nós protegeríamos você dela. Grace fez que não com a cabeça com tanta força que deslocou seu chapeuzinho com a barra de flores. Minha mãe simplesmente solicitaria que a clave me devolvesse a ela, e eles teriam de obedecer, pois não tenho 18 anos ainda. Você não sabe disso. Meus pais têm influência na clave. Se você realmente me ama, disse ela, os olhos cinzentos se incendiando, então queice comigo. Agora. Precisamos fugir. Se fôssemos mundanos, poderíamos fugir para Gretna Green e nos casar, e nada poderia nos separar. Eu passaria a pertencer a você, e não a ela. Dames ficou chocado. Não somos mundanos. A cerimônia de casamento deles não seria considerada válida pela clave. Queice comigo numa cerimônia de caçadores de sombras, Grace. Você não precisa da permissão dela. Não podemos fazer isso, protestou Grace. Não podemos continuar no mundo dos caçadores de sombras, onde minha mãe pode nos alcançar. Precisamos escapar da influência dela, da habilidade que ela tem de nos punir. Precisamos nos casar em Gretna e, se necessário, deixaremos nossas marcas serem removidas. Remover nossas marcas? Dames ficou completamente gélido. Ter as marcas removidas era a punição mais severa que um caçador de sombras poderia sofrer. Significava exílio e tornar-se um mundano. Ele tentou imaginar como seria jamais ver seus pais novamente, ou Lucy, ou Christopher ou Thomas. Ter o laço que o unia a Matthew cortado seria como ter a mão direita arrancada. Tornar-se mundano e perder tudo que fazia dele um caçador de sombras. Grace, não, essa não é a resposta. Essa não é a resposta para você, disse ela friamente, pois você sempre foi um caçador de sombras. Eu jamais fui treinada, jamais ganhei mais do que poucas marcas. Não sei nada sobre a história, não tenho parceiro guerreiro ou amigos. Eu poderia muito bem ter sido criada mundana. Em outras palavras, disse Dames, você não perderia nada, e eu perderia tudo. Grace saiu dos braços de Dames. A dor tomou o lugar dela, a dor de estar sem ela. Era física, inexpressível e inexplicável. Era simplesmente o que era, quando ela não estava, ele a sentia como uma ferida. Você não estaria me perdendo, falou Grace. Não quero perder você, disse ele, com o máximo de firmeza possível, apesar da dor. Mas só precisamos esperar um pouco, e então poderemos ficar juntos sem também perder todo o restante. Você não entende, gritou Grace. Não consegue entender, não sabe. Então me conte, o que é, o que eu não sei. A voz dela soava rouca. Eu preciso que você faça isso por mim, Dames, disse Grace. Eu preciso. É tão importante. Mais do que você poderia saber. Apenas diga que fará. Apenas diga. Era quase como se ela estivesse implorando a ele que dissesse, mesmo que não houvesse sinceridade em sua resposta, mas qual seria o objetivo disso? Não, ela precisava desejar a sinceridade dele. Uma disposição genuína para fazer aquilo, arriscar o fim da única vida que ele conhecia, arriscar jamais voltar a ver qualquer um dos que amava. Ele fechou os olhos e viu, contra as pálpebras fechadas, o rosto de seus pais. Da irmã, Jen, Thomas, Christopher, Matthew, a quem ele provavelmente magoaria de maneira irreparável. Dames se esforçou para dizer as palavras, para dar forma a elas. Quando finalmente falou, a voz soou rouca, como se estivesse gritando. Não, não posso fazer isso. Ele a viu se encolher. Isso é porque você não foi a Idris, disse ela, os lábios trêmulos. No início deste verão, você se esqueceu de mim. Eu jamais poderia me esquecer de você. Não depois de semanas, ou meses, ou anos, Grace. Qualquer homem se casaria comigo, prosseguiu ela. Qualquer homem faria isso se eu pedisse. Mas você não. Você precisa ser diferente. Ela comprime os lábios. Você é feito de algo diferente se comparado aos outros homens. Dames ergueu a mão em protesto. Grace, eu quero me casar com você. Não é o suficiente. Ela deu um passo para trás, então arregalou os olhos e soltou um grito. Dames agiu mais rápido do que um pensamento. Ele se atirou contra Grace e os dois atingiram a calçada com força. Grace arquejou e se deitou no aterro quando um demônio passou por eles, à distância de um fio de cabelo. E era um demônio. Uma silhueta escura e retorcida como uma raiz de árvore torta, sem olhos e sem nariz, com dentes marrons afiados como espinhos, o corpo coberto com gosma preta. Não tinha asas, e sim longas pernas flexionadas como as de um sapo. O bicho saltou contra os dois de novo, e desta vez Dames sacou uma lâmina do cinto e a arremessou. As marcas brilharam na lâmina como fogo quando ela disparou pelo ar e atingiu o alvo, quase abrindo o peito do demônio. Ícor foi derramado e a criatura sumiu de volta para a própria dimensão. Grace tinha ficado de pé com dificuldade. Dames a guiou degraus acima em direção à ponte, para um ponto onde pudessem ficar em vantagem. Um demônio cerbero, disse ela, piscando. Mas estava morto. Aquele na estufa estava morto.
Por isso eu achei que pudesse sair. Ela inspirou. Ai, Deus, há mais deles vindo. Grace estendeu as mãos como se pudesse empurrá-los. Os demônios se aproximavam, de fato, silhuetas escuras em meio à névoa do meio da ponte, rastejando e saltando como monstros sapos infernais, escorregando na rua molhada. Quando uma criatura saltou contra eles, projetou uma língua longa, preta e pegajosa, capturou um pombo azarado e cerrou a ave na boca cheia de presas. Dennis disparou mais facas de arremesso, 1, 2, 3 vezes. Em todas as vezes, um demônio caiu. Ele deu uma faca a Grace, os olhos dele suplicantes. Ela recuou contra o parapeito da ponte, a faca apertada em sua mão trêmula. Um demônio avançou para ela e Grace o esfaqueou. O demônio soltou um guinchar estranho, como um uivo, quando o ícor preto avermelhado jorrou do ombro dele. A criatura saltou para longe dela, sibilando, depois avançou de novo. Grace se abaixou. Dennis atirou uma faca e destruiu a coisa, mas ele sabia que já estava quase sem facas. Quando elas acabassem, só lhe restaria uma arma, a lâmina Serafim. Não seria o suficiente para proteger a ambos. E não dava para fugir. Os demônios os alcançariam facilmente. Duas criaturas mergulharam para eles de novo. Dennis atirou a última lâmina, matando um demônio cerbero numa chuva de ícor. O outro desabou ao lado dele, partido ao meio por um machado de arremesso delicadamente talhado. Dennis congelou. Ele conhecia aquele machado. Virando-se, ele viu Lucy correndo a toda velocidade para eles, vindo da rua. E ela não estava sozinha. Cordélia estava lá, Cortana brilhando em sua mão. Matthew estava ao lado dela, armado com chalicas indianas, facas de arremesso circulares com as pontas de aço afiadas como navalha. Então veio Christopher com duas lâminas Serafim estalando, e Thomas, empunhando suas boleadeiras. Bastou um impulso e um giro do braço forte de Thomas, e um demônio voou da ponte para dentro do rio. Alastair Carstairs também estava com eles. Enquanto Dennis olhava, ele saltou sobre o parapeito de ferro da ponte, equilibrando-se como Dennis e Matthew tinham feito certa vez em treino. Em sua mão, uma lança de lâmina longa. 2 golpes cortaram uma das criaturas ao meio. Ela explodiu em nada, sujando Alastair de ícor, o que pareceu a Dennis um resultado positivo em 2 frentes. Alastair desceu do parapeito com um gemido de nojo e avançou para a briga. Quando os caçadores de sombras se espalharam ao redor das criaturas, um grito se elevou dos demônios, um som denso, carregado. Se um cadáver apodrecendo na terra fizesse barulho, pensou Dennis, seria aquele. Ele saltou para trás, girou e deu um chute giratório num demônio que se aproximava. Houve um borrão dourado e o demônio sumiu. Dennis ergueu o rosto e viu Cordélia de pé acima dele com Cortana na mão. A lâmina estava suja de sangue de demônio. Não havia tempo para agradecer. Mais um demônio avançava. Dennis pegou a lâmina Serafim. Zerachiel! Gritou ele, e a lâmina se transformou numa varinha de fogo. Os amigos dele estavam no centro da batalha, exceto por Grace, que tinha recuado, ainda agarrada à adaga que ele lhe dera. Dennis pensou amargamente em Tatiana, que jamais deixara Grace treinar, e então deu um giro para se defender de um demônio que se aproximava. Antes de concluir o movimento, no entanto, uma lâmina Serafim incandescente cortou lateralmente a carne da criatura. O demônio saltou para trás, sibilando como uma chaleira no fogo, deixando Dennis com uma linha de visão nítida de Christopher. Seu amigo estava de pé, segurando a lâmina Serafim, que faiscava como uma batata no óleo quente. Christopher, disse Dennis, o que é esta coisa? Uma lâmina Serafim, tentei aprimorá-la com eletricidade. Funcionou. De jeito nenhum, confessou Christopher no momento em que um demônio surgiu, gritando diante do rosto dele. A criatura foi esfaqueada, mas a lâmina Serafim saltitava com uma linha de fogo aleatória. Lucy e Thomas vieram em socorro antes que o demônio pudesse tocar Christopher, o machado de Lucy e as boleadeiras de Thomas quase tocando a carne da criatura. Ela deixou de existir com um lampejo, mas outro demônio ocupou seu lugar imediatamente, se assomando diante deles como uma nuvem ameaçadora. Abandonando a lâmina Serafim, Christopher pegou uma adaga em seu colete e a cravou na criatura. O demônio cambaleou para trás, no mesmo momento que uma longa lâmina disparou pela névoa e o atingiu. A criatura se dobrou como papel e sumiu, deixando uma mancha de ícor. Dennis olhou desnorteadamente ao redor e viu Alastair Carstairs, segurando uma lança correspondente à outra na mão esquerda e olhando pensativamente para o ponto em que o demônio desaparecera. Você está com lanças? Indagou Dennis. Eu jamais saio de casa sem minhas lanças. Gritou Alastair, fazendo com todos olhassem para ele, até mesmo Grace. Dennis tinha perguntas, mas não teve a chance de fazê-las. De repente ouviu sua irmã gritar e avançou para ajudá-la, apenas para flagrá-la junto a Cordélia, lutando, uma protegendo a retaguarda da outra, uma adaga na mão de Lucy e Cortana na de Cordélia. Cortana formava um largo arco dourado, e cada criatura que conseguia passar pela guarda de Cordélia, Lucy matava. Matthew estava de pé sobre o parapeito, atirando uma xalícara atrás da outra para dar cobertura às meninas.
Um demônio pairou subitamente atrás de Thomas, cujas boleadeiras estavam envolvendo outro demônio, possivelmente pelo pescoço, embora no caso daquelas criaturas fosse difícil dizer. Lightwood, gritou Alastair, atrás de você. Dames sabia que era Alastair porque ninguém mais seria tão tolo a ponto de gritar aquilo no meio de uma luta. É claro que Christopher se virou e é claro que Thomas, para quem o grito se destinara, não se virou. Dames mergulhou para Thomas, rolando no chão para chegar mais rápido, bem no momento que o demônio avançou. Os dentes e garras arranharam o braço de Thomas, tirando sangue. Não havia espaço para Thomas usar as boleadeiras. Ele então começou a gritar e a socar o demônio. A criatura cambaleou e Dames, ficando de pé, a esfaqueou nas costas. Mas não havia tempo para descansar, mais demônios tinham chegado. Matthew saltou do parapeito e correu até eles. Ele se atirou no chão e deslizou os últimos poucos centímetros sobre a calçada molhada, um grande sacrifício para Matthew, que amava suas roupas, atirando uma xalicar contra a massa de demônios. Um caiu, mas parecia haver uma dúzia de outros. Alastair estava atirando lanças com uma precisão mortal, Cordelia atacava com Cortana como uma deusa guerreira. Estavam todos lutando bem, no entanto. O maior dos demônios se levantou diante de Dames. Sem hesitar um segundo, ele mergulhou a lâmina serafim na criatura. Icor jorrou, preto, contra a mão dele, empoçando-se no chão aos seus pés. O demônio gorgolejou e pareceu desabar, as pernas de sapo cedendo. Dames ergueu a lâmina para matá-lo ao mesmo tempo que a criatura virou a cabeça para ele com seus olhos pretos fatais. Ele se viu refletido naqueles olhos como se fossem espelhos. Viu seus cabelos negros, o rosto pálido, o dourado de suas pupilas. Viu a mesma expressão que vira no rosto do Delmas no beco perto da Fleet Street. Reconhecimento. Garoto Erondale, disse o demônio, com uma voz que parecia o último chiado de uma fogueira morrendo numa grelha. Eu conheço você, eu sei tudo sobre você. O sangue de demônios queima em suas veias. Por que você mataria aqueles que adoram o pai de sua mãe? Por que destruir sua própria espécie? Dames congelou. Agora notava os outros se virando para olhá-lo. Matthew parecia furioso, os outros, horrorizados. Lucy tapava a boca com a mão. Alastair, que estava mais perto dele, o encarava com olhos pretos arregalados. Dames exalou um suspiro trêmulo. Não sou da sua espécie, disse ele. Você não sabe o que é. Basta, pensou Dames. Já basta disso. Se você adora meu avô, disse ele furiosamente, então vá, em nome dele. Não volte para a casa Chiswick, volte para a dimensão de onde veio. O demônio hesitou e, quando o fez, todos os outros demônios ficaram parados. Todas as margens do rio estavam concentrados em Dames. Nós iremos então, como você diz, para mostrar que honramos seu sangue, falou o demônio. Mas há uma condição: se você ou seus amigos disserem uma palavra sobre o que aconteceu aqui, esta noite, a qualquer membro da clave, nós voltaremos. E suas famílias pagarão em sangue e morte por sua traição. Não ouse, começou Dames. O demônio sorriu. Em nome do príncipe mais astuto do inferno, disse ele, com a voz tão baixa que apenas Dames conseguiu ouvir. Então sumiu, todos eles sumiram. E o mundo, na mesma velocidade que tinha explodido em movimento e barulho, ficou quieto de novo. Dames ouvia o rio, a respiração ofegante de Alastair ao seu lado, o latejar do próprio coração. Ele soltou a lâmina ainda incandescente no chão. Viu Lucy e Cordelia abaixarem as armas. Thomas e Matthew ficaram de pé, cambaleantes. Havia um corte no rosto de Matthew, e a camisa de Thomas estava rasgada, o braço sangrava feio. Estavam todos encarando Dames. Ele se sentiu entorpecido. Sabia que seu avô era um demônio maior. Mas príncipes do inferno eram outra história. Eram anjos caídos. Tão poderosos quanto Raziel, mas malignos e podres até a alma. O príncipe mais astuto do inferno. Ele não conseguiu evitar olhar para Lucy, mas estava claro que ela não ouvira as últimas palavras do demônio. Estava sorrindo e falando algo a Cordelia. Demônios mentiam, porque Lucy deveria se atormentar por uma possível inverdade. A mente dele estava acelerada, precisava falar com tio Jen de novo, o mais rápido possível. Era Jen quem vinha buscando o avô deles. Jen saberia o que fazer. Foi Christopher quem quebrou o silêncio. O que acabou de acontecer? Os demônios sumiram, respondeu Matthew, limpando o sangue do rosto. O líder pareceu achar que era um velho amigo do avô de Dames. Ah, o avô demoníaco, falou Christopher. Sim, obviamente o demoníaco, Christopher, zombou Dames. O outro é galês, falou Thomas, como se isso explicasse tudo. Ele direcionou a frase para Alastair e Cordelia. Não precisa dar explicações sobre Erondale, falou Alastair, com um sorriso desagradável. Imagino que isso aconteça com relativa frequência. Cordelia pisou no pé dele. Grace surgira das sombras. Ela caminhou até o restante do grupo, as mãos unidas na frente do corpo, o rosto branco e rígido. Desculpem, eu não sei lutar. Está tudo bem, falou Dames, está tudo bem, vamos treinar você direito. Dames.
Grace. Era Lucy. Ela apontou a rua. Um segundo depois, Dames ouviu um sino e viu uma antiquada carruagem de 2 rodas surgindo da neblina, puxada por 2 cavalos marrons esqualidos. Sentada na carruagem estava Tatiana Blackthorne. Ela parou subitamente e desceu da carruagem. Como sempre, apresentava uma aparência bizarra, usava saias fartas e renda extravagante, um vestido de outra época feito para uma moça muito mais jovem e mais rechonchuda. Na cabeça, um chapéu alto com frutas falsas e pássaros empalhados. O chapéu tremelicava com a raiva da mulher conforme ela observava o grupo com seu ódio furioso, o qual pousou sobre a filha. Grace, disparou ela. Entre na carruagem, agora. Grace se virou para Dames, o rosto branco. Em voz baixa, ele disse: Você não precisa fazer o que ela manda. Volte para o instituto comigo. Estou implorando. O rosto de Grace ainda estava manchado de lágrimas, mas a expressão se fechara como um cofre de banco. Dames, não posso. Acompanhe-me até a carruagem, por favor. Dames hesitou. Por favor, disse ela. Estou falando seriamente. Com relutância, Dames estendeu o braço para que Grace o tomasse. Notou os lábios de Tatiana se contraindo numa linha fina. Ele meio que aguardava que ela fosse perder as estribeiras, mas a mulher permaneceu calada, claramente não esperava tantos caçadores de sombras ali. E tantos das famílias que ela odiava, Erondale, Lightwood, Carstairs. Desejaria ir embora o mais rápido possível, suspeitava Dames. Ela olhou com ódio para Dames conforme ele foi andando com Grace até a carruagem, apoiando-a com o braço. Ele a ajudou a entrar, e ela afundou no assento. Fechou os olhos, extenuada. Dames desejou poder dizer algo a respeito da discussão que tiveram mais cedo. Ele e Grace jamais tinham discutido até então. Queria implorar a ela que não voltasse para a casa Chiswick, mas suspeitava que só tornaria as coisas piores para ela. Vou escrever para você amanhã, começou ele. Não, disse Grace, os lábios brancos. Não, preciso de tempo, Dames. Eu escreverei para você. Chega, sibilou Tatiana, enxotando Dames da carruagem. Deixe minha filha em paz, Erondale. Não preciso que você a atraia aos problemas. O único problema que encontramos foram os demônios Cerbero da sua família, falou Dames num tom baixo e furioso. Sugiro que pare com suas ameaças, a não ser que queira que eu conte a clave a respeito deles. Ele não podia contar a ninguém, é claro, considerando a ameaça do demônio, mas Tatiana não sabia disso. Não que fizesse diferença. Um riso baixo emergiu da garganta dela. Meus demônios? Repetiu ela. E onde estão eles agora, Erondale? Mortos, disse Dames brevemente. Nós os matamos. Que impressionante, disse ela. Delate, menino. Eu direi a clave que Grace criou os demônios sozinha. Direi a eles que ela está mergulhada em estudos de magia proibida até as lindas orelhinhas. Eu a libertarei e a deixarei à mercê deles, com a reputação maculada para sempre. Vou arruinar a vida dela se você quiser jogar esse jogo. Ela apontou o dedo para o peito dele. Você se importa, Erondale? É essa a sua fraqueza. Dames deu um passo para trás, enojado, quando Tatiana subiu na carruagem. Logo depois, o veículo chacoalhava pela rua, os cavalos relinchando e as rédeas balançando. Houve um longo e desconfortável silêncio enquanto o grupo de caçadores de sombras observava a carruagem Blackthorne sumindo na névoa. Bem, disse Alastair, por fim. Acho que está na hora de Cordelia e eu irmos embora. Ainda não posso ir, falou Cordelia. Ela estendeu o braço e seu irmão arregalou os olhos. Um corte longo e sangrento descia desde o cotovelo até o pulso. Cordelia mal sentira durante a batalha, mas estava começando a doer. Preciso de uma marca de cura. Se eu voltar para casa assim, mamãe vai desmaiar. Vários de nós estamos feridos, disse Christopher. A não ser que queiramos explicar o que aconteceu aqui, e aparentemente seria uma péssima ideia, provavelmente deveríamos aplicar iratizes. Ele se virou para Thomas. Eu faço a sua. Por favor, não, negou Thomas. Christopher nem sempre tinha a melhor das sortes com marcas. Ah, mas que diabo, eu faço, disse Alastair, e saiu pisando forte até Thomas, que ficou observando sob um aparente choque quando Alastair sacou uma estela e começou a desenhar na pele exposta do braço, onde a camisa tinha sido rasgada. Ao lado de Cordelia, Lucy pegou a estela com um floreio. Nossa primeira marca de cura, anunciou ela, levando a ponta da estela ao pulso de Cordelia. Um momento histórico para um par de Parabata e que em breve se tornarão famosas. Detesto parecer ingrato pela ajuda, falou Dames. Mas o que diabo trouxe todos vocês aqui? Como sabiam o que aconteceria? Quem me contou sobre o Cerbero foi Jessamine, falou Lucy, aplicando os retoques finais à marca de Cordelia. As duas estavam encostadas na mureta que percorria o aterro. Fantasmas, eles fofocam. Ela repetiu para Dames a história que tinha contado ao restante deles a caminho de Chelsea, concluindo com: então parece que o demônio que você matou na estufa teve tempo de se multiplicar, e os novos demônios vieram procurar Grace quando ela deixou Chiswick. Certamente havia muitos deles, falou Cordelia. Muito pior do que apenas aquele na estufa.
Talvez todos tivessem acordos secretos com Grace, disse Lucy. Alastair riu com deboche. Aquela mulher Blackthorne deve ser louca por deixar esses demônios Cerbero à solta em seu jardim, disse ele, guardando a estela. Thomas tocou o próprio braço com um olhar curioso, o ferimento já começava a se fechar. Alastair podia ser irritadiço, mas era habilidoso com uma estela. Dames e Matthew tinham se sentado no chão para que Dames pudesse posicionar o rosto de Matthew direito. Ele desenhou uma iratise de leve na bochecha do Parabata enquanto Matthew se contorcia e reclamava. É difícil dizer o quanto ela sabia, respondeu Dames. Tenho certeza de que estava ciente do demônio original na estufa, mas provavelmente não das crias vingativas. Ela sabia o suficiente para vir até aqui, observou Christopher. Embora ela pudesse simplesmente estar seguindo Grace. Dames pareceu pensativo, Cordelia não conseguia evitar se perguntar o que Tatiana tinha dito a ele na carruagem. Ele parecera um tanto chocado, como se ela o tivesse golpeado no rosto. Eles desapareceram porque você os mandou, não foi? Disse Cordelia. É o que parece. Dames examinava a bochecha de Matthew, aparentemente avaliando seu trabalho com a marca. Satisfeito, recostou-se na mureta. Matthew tirou um frasco do bolso com um ar de alívio, abriu a tampa e tomou um gole demorado. Eles voltaram para qualquer que seja a dimensão onde vivem os demônios Cerbero. Em nome de meu avô. Ele soou amargo. Que legal você ser parente de um tipo tão importante de demônio, disse Alastair sarcasticamente. Se fazia diferença para o demônio o fato de Dames ser parente de um demônio importante, ele deveria ter dito algo para mim também, falou Lucy. Eu sou a irmã dele. Não gosto de ser ignorada. Dames sorriu, o que Cordelia desconfiava ter sido o objetivo de Lucy. As covinhas dele eram letais, e cintilavam quando ele sorria. Esse tipo de charme deveria ser considerado ilegal. Eles são leais à família Blackthorne, do jeito sórdido deles, falou Lucy, pensativa. Por isso queriam que não dissessemos nada sobre o ocorrido esta noite. Ah, falou Alastair, porque a Clave não vai ver com bons olhos o fato de os Blackthorne estarem criando um bando de demônios Cerbero e soltando-os atrás do Zerondale, embora ele seja muito irritante. Eu te disse, Benedict Lightwood foi quem os criou, disse Lucy, irritada. Por mais desagradável que esse episódio tenha sido, falou Matthew, há algo de reconfortante nos combates ao tipo comum de demônio, sob o véu da noite, em vez daqueles venenosos que aparecem durante o dia. Ah! Exclamou Cordelia. Isso me faz lembrar de que deveríamos contar a eles o que Hipatia disse, Matthew. Que poderíamos falar com Ragnar Fel sobre os demônios no parque. Todos começaram a disparar perguntas. Matthew ergueu a mão. Sim, falamos com Hipatia Vex na Helruel. Ela disse que mandaria uma mensagem para Ragnar. Dificilmente é algo certo. Talvez, mas Ana estava certa, contestou Cordelia. Precisamos falar com mais integrantes do submundo, independentemente disso. Houve muitas menções a Magnus Bunny. Ah, Magnus Bunny, disse Matthew. Meu herói particular. De fato, certa vez você o descreveu como Oscar Wilde se ele tivesse poderes mágicos, falou Dames. Magnus Bunny deu uma festa na Espanha a qual compareci, disse Thomas. Foi um pouco complicado, pois eu não conhecia uma alma. Fiquei muito bêbado. Matthew baixou o frasco com um sorriso. Foi aí que você fez sua tatuagem? Lucy bateu palmas. Os meninos brincam sobre a tatuagem que Thomas fez na Espanha, mas Thomas jamais me deixa velar. Não é a coisa mais maldosa que você já ouviu, Cordelia. Sou uma escritora. Acredito que eu deveria ter a experiência de examinar uma tatuagem de pertinho. Eu acredito que você não deveria, disse Thomas, convicto. O problema é que fica em um lugar inominável, perguntou Lucy. Não, Lucy, respondeu Thomas num tom de presa da caçada. Eu gostaria de vê-la, disse Alastair, com a voz surpreendentemente baixa. Thomas hesitou, então desabotoou o punho da camisa do braço que não estava ferido e a enrolou até o cotovelo. Todos se aproximaram. Contra a pele pálida da parte interna do musculoso braço de Thomas estavam os traços em cinza e preto de uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste e oeste estavam delineados por lâminas como as pontas de adagas, e no centro da rosa dos ventos, com pétalas negras desabrochando, havia uma rosa. Cordelia achou que uma tatuagem seria mais parecida com as marcas deles, mas, em vez disso, acabou se lembrando de outra coisa. Era tinta, da forma como livros e poemas eram feitos de tinta, contando uma história permanente. Lucy aplaudiu. Alastair fez um ruído esquisito. Ele estava com o rosto virado para o outro lado, como se a visão de Thomas o incomodasse. Acho que é linda, Thomas, falou Cordelia. O norte aponta para cima do seu braço, ao longo da veia que corre até o coração. Então isso quer dizer que você é amigo íntimo de Magnus Bunny, Thomas. Disse Lucy. Pode chamá-lo para pedir ajuda. Ele nem mesmo apareceu na festa, respondeu Thomas, desenrolando a manga. Mas contatar Ragnar Fel é uma boa ideia. Contanto que ele guarde segredos sobre tudo isto, disse Christopher, ajeitando os óculos no nariz.
Não podemos contar a nenhum caçador de sombras o que aconteceu aqui esta noite. Todos ouvimos o que aquele demônio falou. Houve um murmúrio de concordância, interrompido por Alastair. Cordelia e eu precisamos ir, avisou ele. E quanto a seus segredinhos, vocês não podem confiar em demônios. Não importa o que eles aleguem. Cordelia conhecia aquele tom na voz dele. Alastair, você precisa prometer que não vai revelar tudo o que aconteceu aqui esta noite. Por que eu deveria prometer? Indagou Alastair. Porque mesmo que demônios sejam mentirosos, o risco é grande demais, disse Cordelia, um pouco desesperada. O demônio disse que atacaria nossas famílias se qualquer um de nós contasse. Pense em mamãe e papai. Alastair pareceu prestes a se amotinar. Se não prometer, acrescentou Cordelia, não voltarei para casa com você. Ficarei fora a noite inteira e estarei completamente arruinada. Precisarei me casar com Thomas ou Christopher. Ei, disse Christopher, parecendo surpreso. Thomas sorriu. Se você se preocupa com sua família, precisa prometer, disse Cordelia. Por favor, Alastair. Houve um burburinho generalizado. Lucy pareceu preocupada. Dames estava olhando para Cordelia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Alastair semicerrou os olhos. Muito bem, eu prometo, resmungou. Agora venha logo embora. Temos muito a discutir quando chegarmos em casa. Era quase meia-noite quando os 5, Lucy, Dames, Matthew, Thomas e Christopher, finalmente voltaram para o instituto. Lucy olhava para as janelas iluminadas com curiosidade conforme adentraram o pátio. Era incomum que àquela hora todas as lâmpadas estivessem acesas. Dames levou um dedo aos lábios antes de abrir as amplas portas da frente, elas se abriam ao toque das mãos de qualquer caçador de sombras, e liderar o caminho adentro e escadarias acima. O corredor do primeiro andar tremeluzia com pedras de luz enfeitiçadas. A porta da sala de estar estava aberta, e o som de uma canção galesa ecoava no corredor. Nidio aí engolfem baio aí de moetos. AURY baide na berla UM a acento circunflexo N. Golfin WYFAM galon apos. Calon oniste, calon L a acento circunflexo N. Dames e Lucy trocaram um olhar preocupado. Se Will estava cantando, isso significava que ele estava num humor sociável e os pegaria assim que os visse, e aí começaria uma nostalgia com o país de galhos e patos. Talvez, disse Dames, sussurrando, devêssemos todos sair rapidamente, e então entrar pela janela de um quarto mais alto usando um gancho de escalada. Dessa surgiu a porta da antessala. Ao ver todos os 5, ela ergueu as sobrancelhas. Lucy e Dames trocaram um olhar, tarde demais para o gancho. Lucy deu um passo à frente e passou o braço pela cintura da mãe. Desculpe, mamãe, fizemos um piquenique tardio na margem do rio. Estamos encrencados. Tessa sorriu. Vocês são todos travessos, mas espero que tenham se divertido. Podemos conversar sobre isso depois. Seu pai tem um convidado. Entrem e apresentem-se. Vou passar na enfermaria e já volto. Dames liderou a expedição conjunta até a sala de estar, com Thomas, Matthew e Christopher resmungando cumprimentos para Tessa ao passar. Na sala de estar, sentados em um conjunto de poltronas de encosto largo e veludo cinza, estavam Will e um feiticeiro alto e verde com chifres enroscados em seus cabelos brancos como a neve. Ele ostentava uma expressão séria. Will fez as apresentações. Ragnar Fel, meus amados filho e filha. E também um bando miserável de invasores de lares. Acho que todos vocês conhecem Ragnar Fel, o antigo alto-feiticeiro de Londres. Ele nos deu aula na academia, falou Christopher. Ragnar Fel olhou para ele com irritação. Em nome de Lilith, cantarolou o feiticeiro. Escondam os objetos frágeis. Escondam a casa inteira. Christopher Lightwood está aqui. Christopher está frequentemente aqui, falou Dames. A casa permanece em grande parte intacta. Will fez uma careta. O Sr. Fel está aqui para uma visita social, disse ele. Não é agradável? Will tentara deixar claro que as portas do instituto estavam abertas aos seres do submundo, mas poucos tinham aceitado a hospitalidade. Will e Henry sempre falavam de Magnus Bunny, mas desde que Lucy se entendia por gente, Bunny sempre estivera nos Estados Unidos. O Sr. Fel expressou um interesse aguçado em música galesa, então entoei algumas canções, falou Will. Além disso, tomamos algumas taças de vinho do Porto. Estávamos nos divertindo. Estou aqui há horas, falou Ragnar, com a voz sofrida. Foram muitas canções. Eu sei que você gostou delas, falou Will. Os olhos dele brilhavam. Bem acima deles, Lucy ouviu um ruído estranho, como se algo na casa tivesse caído e se quebrado. Talvez um abajur. Eu realmente sinto como se tivesse ido até o país de Gales e voltado, disse Ragnar. Os olhos dele se iluminaram ao focar em Matthew. O filho da consuleza. Lembro-me de você. Sua mãe é uma mulher bondosa. Ela já superou a doença? Isso foi há alguns anos, disse Matthew. Ele tentou dar um sorriso e fracassou. Lucy mordeu o lábio. Poucos sabiam que Charlotte estivera muito doente quando Matthew tinha 15 anos, e que ela perdera um bebê. Pobre Matthew, ser lembrado disso.
Matthew foi até a cornija da lareira e se serviu de um copo de xerez com as mãos levemente trêmulas. Lucy viu os olhos de Will acompanharem Matthew, mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a porta da sala foi aberta e Tessa surgiu, carregando uma vela acesa. O rosto dela estava na sombra. Will, bah, disse ela em voz baixa. Venha comigo um instante, preciso lhe pedir uma coisa. Will saltou de pé com entusiasmo. Sempre fazia isso quando era Tessa quem o chamava. Lucy sabia que o amor entre seus pais era extraordinário. Era o tipo de amor que ela tentava capturar nas páginas que escrevia, mas jamais encontrava as palavras certas. Assim que a porta se fechou atrás dos pais de Lucy, Ragnar Fell avançou até Daemis. Vejo que esta geração de caçadores de sombras não tem mais bom senso do que a anterior, disse em tom mordaz. Porque estão perambulando por Londres a esta hora da noite quando preciso falar com vocês. O quê? E interromper uma visita social? Disse Daemis, sorrindo. Papai disse que você ficou ouvindo músicas galesas durante horas. Sim, pior ainda. Ragnar fez um gesto impaciente. Minha amiga Hipatia me informou que alguns jovens caçadores de sombras foram até o salão dela esta noite, fazendo perguntas sobre demônios incomuns e indicando um futuro sombrio para todos nós. Ela mencionou o seu nome. Ele apontou o indicador para Matthew. Ela disse que tinha um tipo de dívida com seu bando e perguntou se eu podia ajudar. Você vai ajudar? Perguntou Thomas, se manifestando pela primeira vez desde que tinham entrado na sala. Minha irmã é um dos feridos. Ragnar pareceu chocado. Thomas Lightwood, céus, está enorme. Com que tipo de coisa os Nephilim vêm alimentando você? Eu cresci um pouco, disse Thomas, impaciente. Pode ajudar Bárbara? Os irmãos do silêncio sedaram todos os feridos, mas até agora não há cura. Thomas agarrou o encosto de madeira de uma cadeira, entalhado para representar lâminas serafim cruzadas. A pele dele estava bronzeada, mas ele segurou a cadeira com tanta força que suas mãos ficaram brancas. Ragnar Fell examinou a sala, suas sobrancelhas pálidas se elevando. A escassez de demônios em Londres nos últimos anos não escapou à minha observação, disse ele. Também ouvi boatos de que um poderoso feiticeiro está por trás dessa ausência. Você acredita nisso? Disse Lucy. Não, se nós, feiticeiros, pudéssemos manter demônios fora das cidades com facilidade, certamente faríamos. Mas isso não exigiria um feiticeiro poderoso, apenas um corrupto basta para brincar com esse tipo de magia. Como assim? Disse Daemis. Certamente manter demônios à distância é algo bom, não ruim. Ragnar assentiu a cabeça desgrenhada lentamente. É o que se poderia pensar, disse ele. E, no entanto, o que estamos vendo aqui é que alguém varreu os demônios inferiores de Londres para abrir caminho para aqueles ainda mais perigosos. Ragnar hesitou. Entre feiticeiros, meu nome costuma ser invocado quando se fala em magia dimensional, o tipo mais difícil e instável de magia, a que envolve outros mundos que não o nosso. Eu me tornei um estudante dela, e ninguém sabe mais do que eu. Demônios não podem aparecer à luz do dia. É uma regra da natureza. E ainda assim, há formas de trazer demônios para este mundo que os tornariam imunes a ela. Sim, arriscou Lucy. Ragnar a olhou com irritação. Não esperem que eu lhes diga quais são, falou ele. Apenas que são proibidas pelo labirinto espiral, pois envolvem magia dimensional complexa que representa um perigo ao tecido do mundo em si. Ele sacudiu a cabeleira branca. Não tenho informações sólidas, apenas boatos e palpites. Eu não trairia um dos meus a um membro da clave, a não ser que tivesse certeza de que é culpado de um crime, pois a clave o prenderia primeiro e examinaria as provas depois. Mas vocês são crianças. Ainda não estão na clave. Se fossem investigar isso. Não contaremos ao meu pai nada que você não queira, prometeu Daemis. Não contaremos a ninguém, eu juro pelo nome de Raziel. Exceto por Cordélia, disse Lucy, às pressas. Ela vai ser minha para Bataille. Não posso esconder coisas dela. Mas não contaremos a mais ninguém, e certamente a nenhum adulto. Houve um murmúrio conforme os outros prometeram juntamente a ela. Para um caçador de sombras, jurar alguma coisa era muito sério, jurar em nome do anjo era mais sério ainda. Ragnar se virou para Daemis. Poucos feiticeiros poderiam realizar essa magia, e menos ainda estariam dispostos. Na verdade, só consigo pensar em um que seja tão corrupto. Emmanuel Gast. Os rumores entre os feiticeiros dizem que o preço foi alto o bastante, não há trabalho vil demais para ele. Não sei se o boato é verdade, mas conheço o endereço dele. Ragnar foi até a escrivaninha no canto da sala e rabiscou o endereço em um pedaço de papel. Lucy fitou a caneta tinteiro Waterman folheada a ouro nas mãos pesadas de Ragnar Fell, uma articulação a mais em cada dedo fazia a sombra na mão dele sobre a página parecer quase uma garra. Obrigado, disse Daemis quando o feiticeiro terminou. Não imagino que precise pedir a vocês que não contem a Gast quem os enviou, disse ele, esticando-se da escrivaninha. Se eu descobrir que contaram, transformarei todos em um conjunto de xícaras. E quanto a mim, vou a Capri. Meus nervos estão abalados. Se Londres vai ser devorada por demônios, não desejo estar presente para tal evento.
Boa sorte a todos. Aquela pareceu uma postura estranha para um antigo alto feiticeiro, mas Lucy ficou de boca fechada conforme Ragnar foi seguindo para a porta. Ela achou que ele fosse partir sem mais uma palavra, mas ele se deteve por um momento. Nunca sei bem como tratar vocês, Erondale, admitiu o feiticeiro. Nenhuma feiticeira havia gerado um filho até então. Não consigo evitar me perguntar, o que vocês se tornarão? Ele olhou firmemente para Daemis, e então para Lucy. O fogo estalou na lareira, mas nenhum deles falou nada. Lucy pensou no demônio na ponte, dizendo a Daemis que honraria o sangue dele. O sangue dela. Ragnar deu de ombros. Que seja, disse ele, e partiu. Lucy disparou para a escrivaninha e pegou o pedaço de papel, então se virou, sorrindo. Thomas e Daemis retribuíram o sorriso, Thomas com esperança, Daemis com cautela. Matthew olhava inexpressivamente para o copo em sua mão. Então a porta se abriu e Will e Tessa entraram. Por um instante Lucy ficou preocupada que eles tivessem ouvido algum indício traiçoeiro da informação de Ragnar Fell, então enfiou o papel rapidamente no bolso do vestido de passeio. Depois verificou as expressões de seus pais e tudo o mais foi esquecido. Foi como o fim do verão em Idris. Um dia ela e Daemis estavam brincando na floresta entre as árvores verdes e os canteiros de flores musguentos. Então de repente veio uma mudança quase imperceptível no ar e ela soube, haveria geada no dia seguinte. Thomas deu alguns passos para trás, o rosto ficando pálido sob o bronzeado. O ombro dele atingiu o de Matthew, que deixou o copo cair, se estilhaçando aos pés deles, espalhando cacos diante da lareira. Não haveria mais espera pela geada, pensou Lucy. Ela havia chegado. Thomas, sentimos muito, falou Tessa, estendendo as mãos. Seus pais estão a caminho. Bárbara faleceu. 11. Talismãs e feitiços. Conhecimento está orgulhoso por ele ter aprendido tanto. Sabedoria sente-se humilde por ele não saber mais. Livros não raros são talismãs e feitiços. William Cooper, The Task, Book V, O Interwalk at Noon. O Tadig está frio. Sona estava de pé, imponente, à porta da casa geminada, de braços cruzados enquanto olhava com raiva para seus 2 filhos. Risa serviu o jantar há mais de 2 horas. Onde vocês estavam? Fomos até a enfermaria no instituto, mentiu Alastair, com os olhos arregalados e inocentes. Ele era mesmo o filho de uma mãe persa com um temperamento difícil, pensou Cordelia, achando um pouco de graça. Na carruagem, ela ajeitara o cabelo e alisara a saia o máximo que conseguira, mas estava bastante ciente de que sua aparência estava um desastre. Pensamos em levar flores, para mostrar nossa preocupação como parte da comunidade de Londres. Parte da raiva sumiu do rosto de Sona. Aquelas pobres crianças na enfermaria, disse. Então recuou e apressou os 2 para dentro. Entrem, então, e tirem os sapatos antes que sujem os tapetes de lama. O jantar foi uma rápida refeição de Tadig e Koresh Bademian frios. Ao final, Sona estava convencida de que a ideia de ajudar na enfermaria tinha sido dela. Você é um bom menino, Alastair Jun, disse ela, beijando-o no alto da cabeça ao se levantar da mesa. E você também, Cordelia. Embora não devesse ter colhido as flores pessoalmente. Seu vestido está destruído. Tanta lama. Ela balançou a cabeça. Que bom, disse Cordelia. É um vestido horrível. Sona pareceu magoada. Quando eu tinha sua idade. Começou ela. Isso, Cordelia sabia, pressagiava uma história sobre como Sona fora perfeitamente obediente aos pais quando era menina, uma caçadora de sombras dedicada, que sempre mantivera as roupas em condição impecável. Alastair jogou o guardanapo na mesa. Nossa Layla parece exausta, disse. Ajudar os enfermos é muito cansativo. Vou levá-la para cima. Havia 3 andares na casa geminada, o andar superior abrigava os quartos de Alastair e Cordelia e um pequeno escritório. Janelas com treliças com padrão de losangos davam para o céu escuro acima de Kensington. Alastair parou no alto das escadas e se recostou no papel de parede damasco. Vamos combinar de nunca mais falar com aquelas pessoas terríveis, sugeriu ele. Estava girando uma das lanças chinesas entre os dedos, a lâmina em formato de folha refletindo a luz que escapava do andar de baixo. Alastair tinha uma coleção de lanças, algumas dobráveis que podiam ser guardadas nos bolsos, e havia várias destas guardadas no forro de seu paletó. Eu gosto delas, disse Cordelia, irritada. De todas elas. Ela ouvia a mãe cantando sozinha no quarto, há muito tempo, o próprio Alastair costumava cantar e tocar piano. Outrora eles tinham sido uma família musical. Outrora as coisas eram muito diferentes. Esta noite lembrou a Cordelia de quando ela e o irmão eram crianças e conspiradores, como irmãos isolados costumam ser. Da época antes de Alastair ir para a academia, e de voltar tão impenetrável. Verdade? Perguntou Alastair. Qual delas acha tão agradável? Se for Erondale, ele jamais vai gostar de você mais do que da senhorita Blackthorne, e se for Fairfield, ele jamais vai gostar de você mais do que da garrafa. Cordelia comprime os lábios.
Independentemente de você gostar ou não delas, são pessoas influentes, e prefiro pensar que você está visando o bem-estar de nosso pai acima de tudo. Alastair riu com deboche. Seu plano é salvar papai fazendo as pessoas gostarem de você. Obviamente você jamais achou que fazer as pessoas gostarem de você fosse importante, Alastair, mas eu não sou assim. Alastair pareceu chocado, mas se recuperou rapidamente. Você deveria pensar menos em fazer as pessoas gostarem de você e mais em fazer com que lhe devam. Alastair. Mas alguém batia fraquinho a porta no andar de baixo. O som ecoou no silêncio. Quem quer que estivesse lá fora, bateu 3 vezes em rápida sucessão, e então parou. A expressão de Alastair mudou. Já falamos disso o suficiente. Boa noite, Cordélia. Não mais Layla. Cordélia. A expressão dele estava séria quando se virou para correr ao andar inferior. Cordélia agarrou o paletó dele. Quem poderia estar nos visitando tão tarde? Acha que são más notícias? Alastair se sobressaltou, parecendo chocado por Cordélia ainda estar ali, e seu paletó escapuliu dos dedos dela. Eu sei quem é. Vou cuidar da situação. Vá dormir imediatamente, Cordélia, ordenou Alastair, sem olhar para ela. Se mamãe pegar você fora da cama, vai ser uma confusão infernal. Ele disparou escada abaixo. Cordélia se debruçou no corrimão. 2 andares abaixo, via os ladrilhos de pintura encáustica do corredor, as superfícies recém-pintadas retratando estrelas amarelas brilhando em um labirinto de espadas. Ela viu seu irmão abrir a porta, e viu a sombra se projetar nas espadas e estrelas quando o visitante entrou. O homem tirou o chapéu. Um pouco surpresa, Cordélia reconheceu Charles Fairfield. Alastair olhou ao redor, preocupado, mas pareceu claro que tanto a mãe deles quanto Risa tinham ido dormir. Ele pegou o chapéu e o paletó de Charles, e os dois seguiram juntos para a antessala. O coração de Cordélia estava acelerado. Charles Fairfield. Charles, que dissera a Dames que não chegasse perto de Grace. Charles, em quem Matthew claramente não confiava, mas em quem Alastair claramente confiava. Alastair prometera a ela que não contaria os segredos de Dames. Ele prometera. Mas ele fizera a promessa a contragosto. Cordélia mordeu o lábio, xingou baixinho e desceu os degraus. As escadas da casa nova eram de carvalho, pintadas de cinza com uma faixa amarela no centro e um corrimão de ferro retorcido também pintado de cinza. Cordélia enfrentava a própria consciência conforme ia descendo cuidadosamente, os pés calçados em meias silenciosos. Havia uma entrada de fundos na antessala. Cordélia se esgueirou pela sala de jantar, onde os pratos ainda estavam na mesa, por um corredor de criados. No fim do corredor havia uma porta para a antessala, já entreaberta. Ela colou a porta, olhando pela fenda, mal conseguia ver Charles, aquecendo as mãos na lareira que instalava no nicho de gesso branco. Seus cabelos ruivos pareciam escuros à luz fraca, e muito arrumados. Enquanto Cordélia observava, Alastair se aproximou de Charles, agora ela via o irmão completamente. Ele passava os dedos pelos cabelos embaraçados numa tentativa inútil de abaixar a luz. Alastair. Charles se virou de modo que suas costas ficassem contra a lareira. Por que está nesse estado? O que aconteceu? Fui procurar você hoje, mais cedo, disse Alastair. Havia um tom emburrando na voz dele, que surpreendeu Cordélia. Minha irmã estava com Ana. Fui até sua casa, e até mesmo ao clube. Onde você estava? Eu estava no instituto, é claro. Minha noiva ainda está doente, a não ser que você tenha se esquecido. Seria muito improvável, disse Alastair, friamente, que eu me esquecesse da sua noiva. Nas sombras, Cordélia piscou, confusa. Alastair não gostava de Ariadne. Ela não se lembrava de ele tê-la mencionado até então. Alastair, falou Charles, em tom de aviso. Já discutimos isso. Você disse que seria temporário. Um noivado político temporário. Mas falei com Ariadne, Charles. Ela acredita bastante que esse casamento vai acontecer. Alastair estava de pé próximo a Charles, tão próximo que as sombras deles se tocavam. Agora ele dava as costas para Charles e ia até as estantes de livros. Cordélia tentou recuar e quase pisou no vestido. Felizmente, Alastair parou antes que pudesse vê-la e encarou os livros, porém sem enxergar luz de fato. Cordélia raramente vira tanta tristeza no rosto do irmão. Não é justo com ela, Charles, protestou Alastair. Ou comigo. Ariadne não se importa com o que eu faço. Os interesses dela estão em outro lugar. Charles parou pelo mais breve momento. Ela vai agradar aos pais com um bom casamento e eu acharei útil estar conectado ao Inquisidor. Se eu me tornar cônsul, poderia fazer bem tanto pela Clave, assim como por você. Minha mãe é sentimental demais, mas posso tornar nosso povo forte de novo. É o que eu sempre quis minha vida toda. Você entende? Eu lhe contei sobre todas as minhas esperanças em Paris. Alastair fechou os olhos, como se a palavra Paris o magoasse. Sim, disse ele, mas você disse, eu achei. O que eu disse, eu não faria nenhuma falsa promessa. Você sabe como deve ser. Somos homens do mundo. Eu sei, respondeu Alastair, abrindo os olhos. Ele se virou para encarar Charles. É que, eu amo você.
Cordelia inspirou profundamente. Ai, Alastair. A voz de Alastair falhou quando ele falou. A voz de Charles também falhou, mas a dele não soou como algo se espatifando. Soou como uma chibatada. Você não pode dizer isso, de forma alguma, censurou Charles. Não onde alguém pode ouvi-lo. Sabe disso, Alastair. Ninguém pode nos ouvir, disse Alastair. E amo você desde Paris. Eu achei que você me amasse. Charles não disse nada. E, por um momento, Cordelia só conseguia pensar no quanto odiava Charles Fairchild por magoar seu irmão. Então ela viu o ínfimo tremor na mão de Charles quando ele a levou ao bolso, e percebeu que talvez Charles também estivesse com medo. Charles respirou fundo e avançou sobre o piso de carpete até se postar ao lado de Alastair. Cordelia via os dois muito nitidamente. Até demais, talvez, pensou assim que Charles tirou as mãos dos bolsos e as colocou sobre os ombros de seu irmão. Os lábios de Alastair se entreabriram. Eu também, falou Charles. Você sabe que eu também. As mãos dele se enroscaram nos cabelos de Alastair. Ele ainda estava de luva, os dedos escuros em contraste aos fios claros. Ele puxou Alastair para si, e os lábios se encontraram. Alastair emitiu um gemido, como rendição. Passou um braço pelo pescoço de Charles e o puxou para o sofá. Os dois se deitaram juntos, Charles sobre Alastair. Foi a vez de Alastair de enterrar as mãos no cabelo de Charles, de pressionar o corpo contra o de Charles e de abrir o colete dele. As mãos de Charles estavam espalmadas contra o peito de Alastair, e ele o beijava sem parar. Cordelia fechou os olhos, bem apertados. Aquilo era da conta apenas de seu irmão, assunto dele, assunto muito íntimo dele. Ai, céus, ela não tinha ido até ali para ver aquilo, não mesmo. Conseguia ouvir gemidos baixos, conseguia ouvir Alastair sussurrando para Charles em persa, palavras carinhosas que jamais imaginaria que seu irmão fosse capaz de proferir. Houve um arquejo. Ela ia arriscar, concluiu. Ia fugir dali, e tinha esperanças de que eles estivessem tão envolvidos um com o outro que não ouviriam sua saída estratégica. Então ela ouviu Charles dizer: Alastair, não posso, não posso. Houve um estampido e Cordelia abriu os olhos, então viu Alastair sentado no sofá, desarrumado, e Charles de pé, arrumando o colete. O paletó de Alastair estava jogado no encosto do sofá. Agora não. Embora Alastair não tocasse mais piano, ainda tinha as mãos de músico. Cordelia observou quando aquelas mãos se ergueram, se entrelaçaram em um breve instante de dor, e pararam. Qual é o problema, Charles? Disse ele, a voz rouca e áspera. Se não foi por isso que veio, por que está aqui então? Achei que você tivesse aceitado a situação com Ariadne, disse Charles. Eu jamais abandonaria você, Alastair. Nós ainda seríamos o que somos, e achei que você fosse concordar em se casar também. Que eu fosse me casar? Alastair ficou de pé. Já lhe disse diversas vezes, Charles, mesmo que não tivesse você, eu jamais me casaria com uma pobre mulher para enganá-la com relação ao meu amor e atenção. Convenci minha mãe de que posso ser mais útil para a família na política. Você vai descobrir que é difícil ser bem-sucedido na política sem uma esposa, falou Charles. E não precisa enganar uma mulher. Ariadne é um caso fora do comum, disse Alastair. Se ela não preferisse mulheres, provavelmente não estaria disposta a se casar com você. Charles ficou muito quieto, seus olhos fixados no rosto de Alastair. E se não fosse Ariadne? Alastair pareceu pasmado. Seja claro, Charles. O que quer dizer? Charles fez que não com a cabeça como se estivesse se desvencilhando de teias de aranha. Nada, disse ele. Estou inquieto. Muitas coisas aconteceram esta noite, todas ruins. Cordelia ficou tensa. O que ele queria dizer? Ele não teria como saber sobre o encontro deles com os demônios na ponte Battersea. Será que mais alguém ficara doente? Charles falou com a voz pesarosa. Barbara Lightwood morreu. Cordelia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ouviu a voz de Alastair como se estivesse bem longe, chocado. A irmã de Thomas morreu. Eu não esperava que você se importasse, falou Charles. Achei que você odiasse aqueles sujeitos. Não, disse Alastair, surpreendendo Cordelia. Mas, Ariadne está bem. Ela ainda vive, falou Charles. Mas só Raziel sabe o que acontecerá a qualquer um deles. Alastair se sentou de novo. Talvez devêssemos deixar Londres. Pode não ser seguro para Cordelia, para minha mãe. Cordelia sentiu um abalo de surpresa por constatar que o irmão pensava nela. Alastair levou a cabeça às mãos. Nemidoonon, sussurrou ele. Charles pareceu confuso, mas Cordelia entendeu. Eu não sei. Não sei o que fazer. Somos caçadores de sombras, afirmou Charles, e Cordelia se perguntou. Será que ele não se preocupava se Matthew adoeceria? Ou Henry, nós não fugimos, nem gastamos tempo com luto. Este é o momento de lutar e vencer. O enclave precisará de um líder, e com minha mãe e Idris, este é o momento de eu mostrar minhas melhores qualidades. Ele tocou levemente o ombro de Alastair, que ergueu o rosto.
Cordelia fechou os olhos. Havia algo pessoal demais na forma como Alastair olhava para Charles, despido de toda a pose defensiva. Preciso ir, falou Charles. Mas não se esqueça, Alastair, que o que quer que eu faça, é sempre pensando em você. Jogue isso de volta para cá, Alexander, disse Lucy num sussurro. Isso, era uma bolinha vermelha de borracha. O jovem primo de Lucy saiu correndo pelo piso de mármore da biblioteca, mas a bola quicou para fora do alcance dele e diretamente para o colo de Lucy. Alexander pareceu revoltado. Não é justo, queixou-se. Estava cansado e agitado, como se tivesse ficado acordado por muitas horas além de seu horário habitual de ir para a cama. Lucy não sabia muito bem que horas eram, mas tinha certeza de que muitas horas haviam se passado desde que soubera da morte de Bárbara, só que, estranhamente, tudo parecia como um pesadelo, atemporal e impreciso. Lucy olhou para cima e franziu a testa. Jessamine, não tire a bola da criança. Só quero me sentir incluída, falou Jessamine. Ela estava flutuando entre as prateleiras, no cômodo para onde Lucy levara Alexander a fim de diverti-lo enquanto os pais dele e os dela se reuniam para conversar. Em algum momento, Jessamine surgira, sensível à atmosfera inquieta do instituto. Pusera-se a pairar perto de Lucy, seus longos cabelos loiros soltos esvoaçando. Talvez seja melhor que eles deixem Londres, dizia Tessa. Ela e Will estavam sentados com a tia Cecily e o tio Gabriel à longa mesa no centro da sala imensa. Luminárias verdes de mesa projetavam um brilho fraco na sala. Será bom para Sophie e Gideon se juntarem a Henry, Charlotte e Idris, pois eles são sempre uma presença reconfortante. E certamente estar aqui neste momento só os fará se lembrar de Bárbara. Lucy vira tio Gideon e tia Sophie apenas brevemente, quando eles chegaram para ver o corpo de Bárbara e buscar Thomas. Ambos pareciam ocos, como bonecos no formato de tio e tia, meramente cumprindo as formalidades. Mesmo assim, eles tentaram consolar Oliver, que estava sentado aos prantos ao lado do corpo imóvel de Bárbara. Ao que parecia, em seus últimos momentos ela se debatera e gritara bastante, pouco antes de Tessa chegar e encontrá-la morta, ela agarrara as mãos de Oliver, e o sangue manchara os punhos brancos da camisa dele e se misturara com suas lágrimas. Oliver, arrasado, iria voltar para York e para os pais. Gideon e Sophie, ao que parecia, estavam a caminho de Idris, onde Eugenia desmaiara ao saber da morte da irmã, e por isso não estava bem para viajar por Portal. Thomas, no entanto, não iria com eles. Ele insistira em permanecer em Londres, e, assim, ficaria com Cecily e Gabriel na casa deles, em Bedford Square. Cuidaremos de Thomas da melhor forma possível, dissera Cecily. Christopher ficará tão feliz em tê-lo conosco. Mas não consigo evitar me perguntar se Thomas não vai se arrepender por não ir a Idris. Certamente será doloroso estar longe da família nesse momento. Você também é a família dele, falou Will. Christopher e Thomas são como irmãos, Cecily. Não acho que ele vá se arrepender, disse Gabriel. Ele era um bom tio, mas suas feições aquilinas, como as de Anna e Christopher, faziam com que parecesse mais severo do que era de fato. Thomas é muito parecido com Gideon, o tipo que precisa ter algo para fazer quando a tragédia o atinge. Christopher deseja a ajuda dele para trabalhar em um antídoto. Mas Kit é só um menino, falou Cecily. Não dá para se esperar que ele realize algo tão monumental. Não há nada que indique que os esforços de Christopher e Thomas serão em vão, disse Will. Precisamos todos nos lembrar de que houve uma época em que a Clave duvidava de nós e duvidava de Henry, e nós vencemos. Pobre Sophie, disse Jessamine, inesperadamente. Ela sempre foi uma menina tão boa. Exceto pela vez que me golpeou na cabeça com um espelho e me amarrou à cama. Lucy preferiu não perguntar. As histórias de Jessamine em geral escalavam de baboseiras inofensivas para alarmantes. Em vez disso, ela pegou Alexander no colo e apoiou o queixo na cabeça dele. Parece ser o fardo dos vivos que a tragédia os visite, refletiu Jessamine. Lucy não mencionou que a alternativa parecia pior. Jessamine jamais parecia desejar esta viva, pelo contrário, ela parecia contente com seu papel como guardiã fantasma. Tão diferente de Jessie, pensou Lucy. Jessie, que pedira a ela que não revelasse sobre sua presença, para que sua estranha meia-vida não fosse descoberta e encerrada pela Clave. Jessie, que parecia tanto querer viver. Éramos todos muito corajosos à época, falou Tessa. Eu me pergunto algumas vezes se é mais fácil ser corajoso quando se é jovem, antes que se saiba realmente quanto se tem a perder. Cecily murmurou algo em resposta. Lucy abraçou Alexander, que estava quase dormindo em seus braços. Ele era um conforto, embora tivesse só 3 anos e fosse um tanto agitado. Ela sentiu em algum lugar no fundinho do seu coração a verdade do que sua mãe acabara de dizer. E era preciso colocar a verdade nos livros, pensou ela, mas aquele jamais seria o tipo de coisa que ela colocaria nas páginas de A Bela Cordélia. Livros eram sobre viver alegria. Aquilo ali era a matéria crua e horrível da vida. Era terrível demais. Dennis estava sentado à escrivaninha, tentando ler, mas seus olhos estavam pulando as palavras na página. Ele ficava pensando em Bárbara.
Se não fosse extremamente próximo do primo dela, a diferença de idade entre eles significava que ela complacentemente o enxergava como criança, e o mesmo valia para Thomas, mas ela estivera presente durante a vida dele inteira, bondosa e alegre, sem a língua afiada da irmã, sempre esperando o melhor de todos. Ele desconhecia um mundo sem Bárbara. Lucy estava na biblioteca, ele sabia, absorvendo a companhia de outros. Mas Damon sempre encontrava conforto nos livros. De fato, não no tipo de livro que ele estava lendo no momento, no entanto. Ele ficara surpreso com o pouco de material sobre os príncipes do inferno disponível na biblioteca. Afinal, não era o tipo de demônio que caçadores de sombras combatiam, na mitologia, eram os correspondentes a anjos como Raziel. Os interesses deles pareciam superar a humanidade, que era como formigas para eles. As batalhas deles eram contra anjos e governantes de domínios, de outros mundos que não fossem a Terra, dimensões que os príncipes pareciam colecionar como peças de xadrez. Era impossível matá-los, embora às vezes se ferissem de forma que ficavam vulneráveis durante anos. Havia 9 deles no total. Havia Samael, o primeiro a soltar demônios na Terra. Azazel, o ferreiro de armas que caíra ao presentear os humanos com os instrumentos da violência. Belial, aquele que não caminhava entre os homens, descrito como o príncipe dos necromantes e feiticeiros, um ladrão de mundos. Mamon, o príncipe da ganância e da riqueza, que podia ser subornado com dinheiro e riquezas. Estaroth, que tentava os homens a prestar falso testemunho, e que tirava vantagem daqueles em luto. Asmodeus, o demônio da luxúria e, diziam os rumores, general do exército do inferno. Belfegor, o príncipe da preguiça e, estranhamente, dos trapaceiros e vendedores de óleo de cobra. Leviatã, o demônio da inveja, do caos e do mar, um tanto monstruoso e raramente conjurado. E por fim, é claro, Lúcifer, o líder dos arcanjos, o mais lindo de qualquer príncipe, o líder da rebelião contra o céu. Parecia impossível para Damis que qualquer um deles pudesse ser seu avô. Era como ter uma montanha como avô, ou uma estrela em combustão. Nada maligno era mais poderoso do que os príncipes do inferno, exceto talvez por Lilith, a mãe dos demônios. Ele suspirou e fechou o livro, tentando afastar um pensamento intruso sobre Grace. Não gostara da forma como se despediram às margens do rio, ela alegara precisar de tempo, e ele sabia ser necessário lhe conceder isso. Mesmo assim, pensar em Grace fazia seu estômago queimar, como se ele tivesse engolido a ponta de um fósforo. Uma batida à porta o tirou dos devaneios. Ele largou o livro, ficando de pé. Seus músculos doíam. Entre, falou. Era Will, mas não estava sozinho. Tio Gen estava com ele, uma presença muda em suas vestes de pergaminho esvoaçantes. O capuz estava recuado, como sempre ficava quando ele estava dentro do instituto. Há muitos anos, Will dissera a Damis que assim que Gen se tornara um irmão do silêncio, ele resistira a permitir que as pessoas vissem suas cicatrizes. Era estranho pensar em tio Gen vivenciando tais sentimentos. Tem alguém aqui para ver você, disse Will, dando passagem a Gen para que ele entrasse no quarto. Ele olhou do filho para seu antigo Barabatai. Damis sabia que debaixo de todas aquelas canções e piadas, de todas as esquivas cautelosas, seu pai era um homem que sentia as coisas profundamente. E ele era como o pai nesse aspecto, os dois amavam intensamente, e podiam ser intensamente magoados. Se incomodava a Will o fato de Damis e Gen partilharem segredos dos quais ele não podia saber, e que eles não podiam revelar, ele não demonstrava. Damis estivera um caco até Gen lhe mostrar como controlar o poder das sombras. Para Will, a única coisa que importava era que, depois das lições com Gen, Damis sempre parecia mais feliz. Os olhos azuis de Will estavam com olheiras. Damis sabia que ele e Tessa estavam em claro há horas, primeiro na enfermaria e depois na biblioteca. Damis e Lucy ficaram com Thomas tanto tempo quanto puderam, até ele voltar para a casa de Christopher, mudo devido ao luto e à exaustão. Depois, Lucy fora para a biblioteca para cuidar de Alexander, mas Damis retornara ao seu quarto. Ele sempre preferira sentir sua dor reservadamente. Will bagunçou o cabelo de Damis e antes de sair do quarto disse algo sobre se fazer necessário em outro lugar. Quando ele se foi, Damis se sentou de volta à escrivaninha e ergueu os olhos para seu tio Gen. Você mandou me chamar? Perguntou Gen. Sim, preciso lhe dizer uma coisa. Ou talvez perguntar uma coisa. Não tenho certeza de qual das alternativas. É sobre Bárbara? Ou os outros? Perguntou Gen. Não sabemos por que ela morreu, Damis. Achamos que o veneno chegou ao coração. Piers e Ariadne permanecem estáveis, mas a necessidade de os irmãos encontrarem a cura se tornou ainda mais desesperada. Damis pensou no sangue que Christopher pegara da enfermaria, no laboratório na casa de Grosvenor Square. Ele sabia que Christopher vinha fazendo o possível para encontrar uma cura para o veneno demoníaco, mas era difícil não nutrir esperanças de que Henry voltasse de Idris em breve para ajudar. Sem falar que havia a questão da terra que Damis encontrara no mundo das sombras. Eu mandei a mensagem para você antes de saber sobre Bárbara, disse Damis, trazendo os pensamentos de volta ao presente. Sinto-me tolo agora. Meus problemas não se comparam àqueles. Diga-me por que mandou me chamar, falou Gen.
eu julgarei se é importante ou não. Dames hesitou. Não posso lhe contar tudo, começou ele, por motivos que não posso explicar totalmente. Apenas saiba que encontrei um demônio, que me disse que meu avô era um príncipe do inferno. Ele olhou para o rosto do tio. Sabia disso? A mecha branca no cabelo de Jen dançou quando ele fez que não com a cabeça. Enquanto eu estava buscando o nome do seu avô, ouvi muitas histórias de fontes diferentes. De acordo com uma delas, uma feiticeira que me contou, ele era um príncipe do inferno. Mas houve também outros que nomearam demônios diferentes. Como eu não sabia em quem confiar, achei que seria melhor não incomodar sua família até que eu tivesse certeza da verdade. Talvez haja pistas no mundo das sombras, disse Dames. Estou vendo cada vez mais, assim como parece haver mais demônios em Londres. Se houver alguma conexão. Os demônios no lago falaram com você. Mencionaram seu avô. Dames fez que não com a cabeça. Presumo que o demônio que identificou seu avô fosse o demônio Cerbero na estufa de Chiswick, falou Jen. Dames não protestou, estava próximo o suficiente da verdade. Pode ser que esse demônio, porque estava ligado a Benedict e Tatiana, tivesse ouvido seu nome e escolhido dizer o que ele achava que pudesse feri-lo mais. Demônios são traiçoeiros. Pode não ser a verdade. Mas e se for verdade? O que significa? Sussurrou Dames. Se eu for descendente de um príncipe do inferno. Não significa nada em relação a quem você é, respondeu Jen. Olhe para sua mãe, sua irmã. Você diria que elas têm algum defeito. Você é a imagem e semelhança de sua mãe e seu pai, Dames. É isso o que importa. O que sempre importou. Você está sendo gentil, disse Dames. Mais do que a clave seria, se tudo isso se revelar verdade. Jen tomou o rosto de Dames nas mãos. O toque era frio, como sempre, e seu rosto era jovem e velho ao mesmo tempo. Como ele poderia não parecer mais velho do que Dames e, ao mesmo tempo, atemporal? Se você visse a humanidade como eu consigo ver, disse tio Jen. Há pouquíssima claridade e calor neste mundo para mim. Há apenas 4 chamas, no mundo todo, que queimam tão intensamente para que eu sinta algo próximo da pessoa que eu fui. Sua mãe, seu pai, Lucy e você. Vocês amam e bruxuleiam e queimam. Não deixem que aqueles incapazes de ver a verdade lhes digam quem são. Vocês são a chama que não pode ser apagada. Vocês são a estrela que não pode ser perdida. Vocês são quem sempre foram, e isso é mais do que o suficiente. Qualquer um que olhe para vocês e veja a escuridão, é cego. Ele soltou Dames abruptamente, como se tivesse falado demais. Mas não é o suficiente, é, disse Jen, seu tom silencioso de alguma forma resignado. A incerteza foi semeada. Você sente que necessita saber. Sim, respondeu Dames. Sinto muito. Muito bem, falou Jen. Vou visitar um velho amigo, com uma condição. Você não mencionará isto novamente, a ninguém, até que tenhamos uma resposta dele. Dames hesitou. Ele já vinha guardando segredos demais. Segredos para Grace, o segredo do ataque em Chelsea, o segredo de Emmanuel Gast. Antes que pudesse responder, no entanto, o som de rodas chacoalhando ecoou do lado de fora, houve um estrondo e Dames ouviu as portas da frente do instituto sendo escancaradas. Ele correu até a janela. Jen estava ao seu lado imediatamente, silencioso como um fantasma. Várias carruagens tinham parado no pátio. À luz fria da lua, Dames discernia os brasões dos Beybrook e dos Greenmantle, mas não os demais. Ouviu gritos. Will e Gabriel corriam para os degraus da entrada. A porta da carruagem dos Greenmantle se escancaram e 2 homens saíram com dificuldade, segurando o corpo de um homem entre eles. A frente da camisa branca estava ensopada de sangue e a cabeça dele estava tombada, como a de uma boneca quebrada. Ao lado de Dames, seu tio ficara rígido. O olhar de Jen se tornou distante. Dames sabia que Jen podia se comunicar mentalmente com os demais irmãos do silêncio, reunindo informações deles. Aconteceu, falou Jen. Houve outro ataque. A luz do fim da manhã estava amarela como manteiga. Ela feria os olhos de Cordelia conforme ela ia caminhando pelos ladrilhos de espadas e estrelas do hall da casa em Cornwall Gardens. Sona e Alastair estavam num sono pesado. Risa estava na cozinha, resmungando enquanto preparava N a acento circunflexo N e barbari, um pão ao estilo sírio que era sua especialidade. Cordelia não conseguira dormir nadinha. Entre a preocupação desesperada com o pai, a notícia sobre Bárbara e sua nova preocupação com Alastair, ela sequer conseguira se deitar, muito menos fechar os olhos. Pobre Thomas, pensou, e pobre Bárbara, que ficara tão feliz ao dançar com Oliver, ao passear com ele no Regent's Park. Caçadores de sombras conheciam a morte. Eles aceitavam que a morte vinha, na batalha, por faca, presas ou espada. Mas ter a vida roubada por um veneno estranho durante o sono, como um fantasma ou um ladrão, não era parte da vida dos caçadores de sombras. Parecia errado, como uma bota colocada ao contrário. Exatamente a sensação de imaginar perder seu pai para a injustiça da clave. O som de uma batida à porta da frente quase fez Cordelia pular de susto. A criada dos Lightwood tinha a manhã de folga. Cordelia olhou para a cozinha, mas Risa provavelmente não ouvira a batida.
Não havia ninguém para abrir a porta, a não ser ela. Cordelia se preparou e a escancarou sem dó. Dames Erondale estava no degrau da entrada. Ela prendeu o fôlego. Jamais o vira de uniforme, e a negritude do traje fazia o cabelo dele parecer ainda mais preto, seus olhos de um dourado incandescente leonino. Em torno do braço direito havia uma faixa de seda em sinal de luto. Ele a encarou sem vacilar. Seu cabelo preto continuava com aspecto embaraçado, como se tivesse sido surpreendido por uma tempestade invisível ao restante das pessoas. Daisy, disse ele, eu tenho notícias muito ruins. Ela poderia fingir que não sabia, mas de repente não conseguiu aguentar mais. Bárbara, sussurrou ela. Eu sei, sinto muito, Dames. Charles passou aqui ontem à noite, ele é amigo de Alastair e... Acho que eu deveria saber que eles eram amigos. Os dois estiveram em Paris na mesma época, não. Dames passou a mão pelos cabelos embaraçados. Mas por que Charles passaria aqui tão tarde para ver seu irmão? Ele ainda não teria como saber sobre o ataque. Ataque. Cordelia enrijeceu. Que ataque? Houve uma reunião na casa dos Baybrook ontem à noite. Quando os visitantes foram embora, eles foram atacados por um grupo dos mesmos demônios que nos atacaram no parque. A mente de Cordelia estava acelerada. Alguém foi morto? Randolph Townsend, respondeu Dames. Eu não o conhecia bem, mas vi quando trouxeram o corpo dele. Vespasiia Grimmatley e Gerald Highsmith foram feridos e envenenados. Dames correu as mãos por sua coroa já selvagem de cabelos pretos. A Clave está admitindo agora que não é um problema limitado ao Regente Spark. Sim, respondeu Dames amargamente, e vão disponibilizar mais patrulhas em uma área mais ampla, embora meus pais estejam implorando para que chamem feiticeiros e o labirinto espiral. O ataque ocorreu à noite, pelo menos, então o pânico está menor, mas... Não tenho certeza se deveria estar. Estamos falando de um grupo de caçadores de sombras adultos. Estavam armados. Todos têm andado preparados desde o piquenique. Mas de acordo com os Baybrook, as armas foram cortadas num instante. Apenas Randolph teve a chance de erguer a lâmina serafim antes de demônios afundarem os dentes na carne deles. Os demônios sumiram de repente, da mesma forma que aconteceu no lago. Aparentemente os Baybrook relataram que se foram quase tão depressa quanto surgiram. A mim parece que eles não estão simplesmente buscando matar. Eles querem morder, adoecer. Dames franziu a testa. Mas Randolph foi morto. Ele foi o único a reagir, falou Cordelia. A mim parece que eles estão dispostos a matar. Bárbara ou Piers poderiam ter morrido facilmente devido à perda de sangue, mas a diretriz deles é espalhar essa infecção. Então você acha que alguém os está controlando, falou Dames. Que bom, eu também. Espero que possamos descobrir junto a Gast, o autor de tudo. Gast, ecoou Cordelia. Os olhos dele brilharam com um dourado sombrio. Uma coisa boa aconteceu ontem à noite. Parece que sua viagem ao Helruel foi bem sucedida. Hipatia Vex mandou Ragnar Fel para nos ajudar e forneceu o nome de um feiticeiro que pode ter conjurado esses demônios. Emanuel Gast. Ele olhou para cima, para as janelas da casa dela. Ragnar insistiu que mantivessemos a informação em segredo. Mais um segredo, falou Cordelia. Parece haver tantos agora. E pobre Thomas, ele sabe. Sobre Gast, sim, Ragnar chegou pouco antes de ficarmos sabendo sobre Bárbara. A dor percorreu o rosto de Dames. Thomas se culpa pela morte da irmã, embora não houvesse nada que ele pudesse ter feito. Dames parecia exausto, percebeu Cordelia. Tinha se desviado bastante de seu caminho para dar a notícia a ela, para que ela não precisasse ouvir de pessoas que não conheciam Thomas ou que não se importavam com ele ou com seus amigos. Ele deve estar desesperado para ir embora, pensou ela. Cordelia não podia mantê-lo ali falando, quando Dames sem dúvida gostaria de estar com a família, ou com Grace. Foi bondade sua vir me contar, disse ela, encostando no batente da porta. Eu lhe convidaria a entrar para tomar chá, mas sei que deve estar ansioso para voltar para sua família. Na verdade, não vou voltar para o instituto. Montei um plano com Matthew e Lucy de confrontar Gast no apartamento dele. Vou encontrar os dois lá. Só vim ver se você gostaria de se juntar a nós. Surpresa, Cordelia falou. Ah, Lucy pediu a você que viesse me buscar. Dames hesitou. Sim, ela pediu. Qualquer coisa para minha futura Parabatai, é claro, falou Cordelia. E ela estava sendo sincera. Queria tanto ver Lucy, e mais ainda ter algo útil para fazer. Alguma forma de ajudar. Durante a noite inteira, ela pensara em Bárbara, a quem conhecia tão pouco, mas que era tão jovem, e sempre parecera tão gentil. Duvido que esse feiticeiro vá ficar feliz em nos ver, falou Dames. Traga seu uniforme e Cortana, precisamos estar prontos para lutar. Emanuel Gast vivia em um apartamento acima de um fabricante de lenços, perto do cruzamento da Sheepshead com a Friday Street. Matthew apontou para a Friday Street quando passaram. Naquela rua tinha um pub chamado Mermaid Tavern, onde Shakespeare costumava beber. Como escritora, Lucy não achava aquela avenida artisticamente inspiradora.
De cada lado da rua havia prédios marrom sujos, com janelas de vidro colorido estreitas e telhados com arestas holandesas encardidas. Todos projetados de vários prédios de um marrom sarapintado, mas não devido ao padrão da pintura, e sim à sujeira das ruas e à poluição da cidade. Sheepshead era uma das vias mais movimentadas de Londres, multidões avançavam das barracas dos peixeiros até a torre branca do sino da igreja St. Mary Le Bow. Ela franziu o nariz. Não me agrada muito o gosto de Shakespeare. Matthew sorriu, embora parecesse tão cansado quanto Lucy se sentia. Ele usava uniforme preto, assim como ela, com uma faixa branca de luto no pulso e uma flor branca na lapela. Ele estivera fazendo piadas a manhã toda, e Lucy tentara ao máximo acompanhar. Era difícil não deixar a mente vagar para pensamentos em Bárbara, ou na enfermaria do instituto, agora ainda mais apinhada. Ou se perguntar quando o ataque seguinte aconteceria, e quem terminaria ferido ou morto. Lucy. Matthew tocou o braço dela levemente. Eles estavam sob um feitiço de disfarce, e a multidão circulava ao redor, se abrindo como um rio se bifurcando em torno de uma ilha central. Meninos jornaleiros anunciando o Evening Standard disparavam de um lado a outro das ruas. Matthew cumprimentaram mais cedo, explicando a Lucy que eram irregular, um dos muitos meninos de rua do submundo que realizavam afazeres fora da taverna do diabo. Tem uma coisa muito estranha que preciso mencionar. Tem a ver com Charles. Bem, Charles é sempre estranho, mas Charles e Grace. Dames. Cordelia. Lucy ficou nas pontas dos pés, acenado em meio à multidão. Dames e Cordelia tinham descido da carruagem a certa distância e agora caminhavam até eles. Estavam claramente absortos numa conversa, as cabeças unidas como se estivessem trocando segredos. Lucy se abaixou de novo, um pouco confusa. Ela raramente via Dames perdido numa conversa com qualquer um que não fossem seus 3 amigos mais chegados. Interessante, disse Matthew, seus olhos verdes semicerrados. Ele acenou, e desta vez Dames os viu. Ele e Cordelia dispararam em meio à multidão para alcançar a luz na esquina. Lucy encarou um pouco. Cordelia parecia tão diferente sem aquelas roupas horríveis que a mãe a obrigava a vestir. Ela estava de uniforme, uma longa túnica com botas e calça, o cabelo ruivo preso numa trança e uma sacola de couro sobre um dos ombros. Ela parecia ainda mais jovem e bela do que no baile do instituto. É um internato, disse Matthew assim que Dames e Cordelia se aproximaram. Já entramos. A senhoria disse que nosso amigo Emmanuel Gast estava fora de casa por um período indefinido. Matthew não conseguiu seduzir-la, disse Lucy. A mulher é um bloco de concreto em formato de gente. Mas conseguimos descobrir que o apartamento é aquele no 3º andar. Um sorriso percorreu o rosto de Dames. Uma das coisas de que ele mais gostava numa patrulha era a escalada de telhados. Então vamos subir pela lateral do prédio. Era isso o que eu temia, murmurou Matthew conforme seguiam Dames para um beco estreito e cheio de lixo. Minhas botas são novas. Contraia os tendões, Matthew, falou Dames. E rogue a Deus por Harry, a Inglaterra e São Jorge. Shakespeare, disse Cordelia. Henrique V. Bem observado, falou Dames, e pegou um gancho de escalada. Ele o passou pela ponta de uma corda e fez um leve recuo para atirá-lo. Sua mira, como sempre, foi excelente. O gancho mergulhou no parapeito de uma janela do 3º andar, a corda se esticou ao longo da lateral do prédio. Mais uma vez até a brecha, anunciou ele, com mais analogias a Henrique V e começou a subir. Dames foi acompanhado por Cordelia, então Lucy e Matthew finalmente, este ainda amaldiçoando a terra em suas botas novas. Lucy estava a meio caminho da janela quando ouviu um grito. Olhando para baixo, viu que Matthew estava de gatinhas no beco. Provavelmente desabara da corda. Você está bem? Perguntou ela num sussurro alto. Quando ele ficou de pé, suas mãos estavam trêmulas. Matthew deliberadamente evitou o olhar de Lucy ao segurar a corda. Já falei, respondeu ele. Botas novas. Lucy recomeçou sua escalada. Dames tinha chegado à janela, apoiado no parapeito, ele olhou em volta e chutou a vidraça, a coisa toda desabou do lado de dentro, caixilho, vidro e tudo. Ele sumiu para dentro, seguido por Cordelia. Lucy e Matthew subiram logo atrás. O apartamento estava na penumbra e tomado por um fedor de lixo. Havia papel de parede marrom, manchado de gordura. Páginas rasgadas de revistas coladas às paredes. Havia pouca iluminação, embora Lucy pudesse ver um sofá velho cheio de calombos e um tapete turco manchado. Uma estante de livros alta estava cheia de volumes de aparência surrada. Dames os olhou com curiosidade. Acho que Ragnar estava certo, disse ele. Há uma verdadeira concentração no estudo de magia dimensional aqui. Nada de roubar os livros e levá-los para a taverna do diabo, falou Matthew. Não seria a primeira vez que sua cleptomania literária nos causaria problemas. Dames ergueu as mãos inocentemente e iniciou uma busca debaixo dos móveis. Cordelia o imitou e verificou atrás da moldura de madeira barata de uma pequena pintura a óleo que estampava a rainha Elizabeth, toda de cabelo escarlate e pó branco, fazendo uma cara bastante desagradável. Vejam só isso. Havia poeira no cabelo de Dames, e ele estava franzindo a testa.
Eu me pergunto se são algum tipo de arma. Ele apontou o que parecia uma pilha de pedaços de madeira quebrados, espalhados pelo chão atrás do sofá. Estão terrivelmente empoeirados, falou Cordelia. Como se ninguém encostasse neles a eras. Dames se abaixou para pegar um no momento em que Matthew se virou para dar uma olhadinha. Ele estava vasculhando uma escrivaninha surrada coberta com papéis avulsos. Ele ergueu um desenho confuso. Dames, olhe aqui. Dames semicerrou os olhos. É uma caixa, cercada por rabiscos. Não é uma caixa, disse Matthew a ele prestativamente. É um desenho de uma caixa. Obrigado, Matthew, falou Dames sarcasticamente. Ele inclinou a cabeça para o lado. Há algo de familiar nessa caixa. Faz lembrar alguma caixa que você já viu? Questionou Matthew. Avalie os rabiscos com um pouco mais de atenção. Não fazem lembrar marcas? Dames pegou o papel de seu parabatai. Sim, disse ele, parecendo um pouco surpreso. Bastante. Não marcas que nós usamos, mas ainda terrivelmente parecidas. Cordelia, que se ajoelhara para ver as lascas de madeira, falou. Estas têm mesmo marcas entalhadas nelas. Nosso tipo de marcas. Mas também parece que foram parcialmente corroídas por algum tipo de ácido. E vejam só estes arranhões na madeira, falou Dames, juntando-se a ela. Ele olhou para o desenho de Gast, então de volta para as lascas. É como se... Lucy ouviu parte da resposta de Matthew, mas ela já estava se aproveitando da distração deles para passar por uma porta entreaberta do quartinho do apartamento. Sua mão disparou à boca. Ela teve ânsia de vômito e mordeu o polegar, a dor cortando a náusea como uma faca. O quarto estava quase vazio, exceto por uma cama de mastros de ferro, uma única janela e o que restava de Emmanuel Gast, dilacerado nas tábuas nuas do piso. Carne e osso tinham sido destrinchados, costelas abertas exibiam uma caverna vermelha desabada. O sangue entranhara nas fendas pretas do piso de madeira. A parte mais aparentemente humana que restara dele eram as mãos, os braços estirados com as palmas viradas para cima como se estivessem implorando por uma clemência que não lhe fora concedida. Estava morto há muito tempo. O fedor era putrido. Lucy recuou um passo. A porta atrás dela se fechou subitamente, batendo com tanta força que fez vibrar a parede. Ela baixou a mão, sentindo gosto de sangue quando a coisa no chão exalou e uma sombra preta se projetou entre as costelas brancas pontiagudas. Era um fantasma. Aquele fantasma não era como Jessamine, ou Jesse Blackthorne, que parecia sólido e humano. Havia um brilho horrível em volta dele, como se seu fim violento tivesse rasgado uma fenda no mundo. Ele, tinha os contornos irregulares, o rosto pálido como uma caveira num ninho de cabelos castanhos embaraçados. Dava para se ver o papel de parede estampado através do corpo transparente da criatura. O fantasma de Emmanuel Gast piscou olhos azuis aquosos para ela. Por que me conjuro, tola? Indagou ele, a voz como o chiado de vapor escapando de um cano. Eu não conjurei você, falou Lucy. Eu não fazia ideia de que você sequer estava morto, até este exato momento nojento. Ela olhou com raiva para ele. Porque me arrastou de volta para este lugar de agonia. Sibilou Gast. O que você quer, caçadora de sombras? Lucy estendeu a mão para a maçaneta da porta atrás de si e a chacoalhou, mas estava travada. Ela mal conseguia ouvir as vozes dos outros na sala, chamando seu nome. Respirou fundo, quase engasgando no ar fétido. Embora estivesse morto, Gast ainda era sua única conexão tênue com os demônios que mataram Bárbara. Lucy se aprumou. Você conjura os demônios? Aqueles que estão atacando os Nephilim em plena luz do dia. O fantasma ficou calado. Lucy via o ponto onde a garganta dele fora cortada, a coluna aparecendo pelo buraco lacerado no pescoço. Quem quer que tivesse assassinado Emmanuel Gast, quisera se certificar de que ele estava bastante morto. Responda! Gritou Lucy. Para a surpresa de Lucy, os limites tremeluzentes do feiticeiro se assentaram em um formato mais sólido. Os olhos do fantasma estavam incandescentes com um ódio vermelho, mas ele falou, com a voz vazia. Fui eu quem os conjuro. Eu, Emmanuel Gast, o mais desprezado dos feiticeiros. Anos atrás, o labirinto espiral se voltou contra mim. Eles me expulsaram da sociedade dos feiticeiros. Minha recompensa dourada foi tirada de mim. Fui forçado a aceitar os empregos mais desprezíveis para me alimentar e me vestir. No entanto, durante todo esse tempo, eu estudei. Eu aprendi. Fui mais sábio do que eles pensavam. Sábio? Perguntou-se Lucy. Pelo estado das coisas, as decisões recentes de Gast tinham sido qualquer coisa, exceto sábias. Vejo a forma como você me olha. Sangue gotejava das feridas do fantasma, um pinga-pinga silencioso de manchas pretas no chão de tábuas. Você debocha de mim por ter conjurado tal demônio. Um negociante da morte, o envenenador da vida. Mas o ouro, eu precisava dele, e o demônio só mata caçadores de sombras. Alguém pagou você para fazer isso, sussurrou Lucy. Quem fez isso? O fantasma sibilou. O que você é? Você é uma caçadora de sombras, mas não é uma caçadora de sombras. Você me arranca do limiar entre vida e morte.
Ele esticou a mão incorpórea, fechando-a em garra. O que é esse poder monstruoso? Monstruoso, disparou Lucy. Monstruoso é você ter conjurado essas criaturas para este mundo, sabendo do dano que elas causariam. Você não sabe nada a meu respeito, protestou Gast. Fui até a ponte para despertar o demônio. Eu o trouxe para este mundo, então o capturei, mantive onde estaria a salvo, um presente para quem me deu ouro. Mas quando voltei aqui, fui traído. Não pude impedir. Meu sangue e minha vida escorreram pelo chão quando meu assassino arrancou o demônio do esconderijo dele. Lucy não aguentava mais. Quem fez isso? Quem contratou você? Por um instante, Lucy acreditou que Gast simplesmente iria evaporar para as sombras e a fumaça de Londres. Ele começou a tremer, como uma borboleta presa por um alfinete, mas ainda viva. Não vou contar. Vai, sim, gritou Lucy, as mãos estendidas, e ela sentiu algo percorrer seu corpo, como eletricidade num fio, como a sensação de uma marca queimando em sua pele. O fantasma jogou a cabeça para trás e rugiu, revelando a marca de feiticeiro de Gast, múltiplas fileiras de dentes, como um tubarão. Algo atingiu a porta atrás de Lucy, ela desviou bem no segundo em que Dames invadiu o quarto incitando uma nuvem de pó de gesso, ele havia arrombado a porta. Cordelia entrou a seguir, com a sacola sobre o ombro, e Matthew logo atrás dela. Estes últimos congelaram, piscando horrorizados para o cadáver no chão. Lucy olhou para Dames. Ele assentiu, também conseguia enxergar os fantasmas, tal como todos os outros Erondale. Era uma aparição de fantasma perfeitamente normal, dissera Lucy a si. Aquele fantasma não era nenhum Jesse. Quem me contratou veio até mim usando máscara, o rosto envolto em tecido, e muitas camadas de túnicas, respondeu Emmanuel Gast lentamente, quase com relutância. Não sei se era homem ou mulher, jovem ou velho. O que mais você sabe? Indagou Dames, e o fantasma se contorceu. Quem está controlando os demônios agora? Alguém mais poderoso do que você, mísero Nephilim, grunhiu o fantasma. Alguém que destruiu minhas proteções, dilacerou meu corpo. A voz dele se elevou a um choro. Não vou pensar nisso. Não reviver em minha morte. Na verdade, vocês são monstros, apesar de seu sangue de anjo. Lucy não suportava mais. Vá, gritou ela. Deixe-nos. O fantasma tremelúzio e deixou de existir, entre um fôlego e o seguinte. Cordelia já estava perto da cama, arrancando a colcha suja, jogando-a por cima do que restava de Gast. O ar fedia, Lucy estava sufocando. Dames tentou tocá-la. Preciso sair, sussurrou ela, dando as costas ao irmão. Preciso respirar. Ela passou pelos amigos e foi para a sala de estar. A porta do apartamento não estava trancada. Lucy se agarrou ao corrimão quando desceu os degraus estreitos aos tropeços, se dirigindo à rua. Vozes em dialeto cockney pairavam ao redor, homens usando chapéus coco passavam com pacotes sob os braços. Ela lutava para tomar fôlego. Fantasmas jamais a haviam assustado, eram os mortos desassossegados, em luto e inquietos, raramente vistos. Mas havia algo diferente a respeito de Gast. Um paletó foi acomodado nos ombros de Lucy, verde garrafa, fios superfinos, e quente, com cheiro de colônia cara. Lucy olhou para cima e viu o rosto de Matthew, a luz do sol cintilando seus cabelos. Ele estava sério pela primeira vez, enquanto abotoava cuidadosamente o paletó ao redor do tronco dela. As mãos de Matthew, normalmente ágeis e reluzentes por causa dos anéis, disparavam conforme ele falava, se movimentando com grande deliberação para uma tarefa tão simples. Ela percebeu que ele tomou fôlego lentamente. Lucy, disse ele, o que aconteceu lá dentro? Você está bem? Ela tremeu. Estou bem, raramente vi um fantasma em tal condição. Lucy, Dames e Cordelia se juntaram a eles na rua. Cordelia pegou a mão de Lucy e a apertou. Dames bagunçou o cabelo da irmã. Gast não morreu sem sofrimento, disse ele. Bom trabalho, Lucy. Sei que aquilo não deve ter sido agradável. Ele me chamou de monstro. Mas ela não disse em voz alta. Encontraram alguma coisa no apartamento depois que eu entrei no quarto? Perguntou ela. Dames assentiu. Pegamos algumas coisas, desenhos, e Cordelia guardou as lascas de madeira na sacola. Isso me lembra, falou Matthew, aliviando Cordelia do peso da sacola. Ele se aproximou do jovem jornaleiro de rosto sujo que apontara a Lucy mais cedo e começou uma discussão espirituosa com o menino, por fim oferecendo a sacola. Matthew está vendendo minha sacola para um jornaleiro? Questionou Cordelia, curiosa. Dames deu um sorriso torto. Estou vendo que é melhor explicar os irregulares a você, caso pense que temos como passatempo levar as crianças de Londres para a depravação e o crime. Matthew voltou, o vento bagunçando seus cabelos loiro-escuros. Eu disse a Ned que levasse a sacola para Christopher, avisou ele. Pode ser que a identificação daquelas lascas ajude. Ele olhou para Cordelia, que parecia levemente confusa. Duvido que Christopher tenha saído do lado de Tom desde ontem à noite. Talvez isto forneça uma distração para os dois. Talvez, disse Lucy, se pudermos retornar ao instituto, eu gostaria de escrever o que Gast falou, para que eu me lembre de cada detalhe.
Era apenas metade do que ela pensava de fato. Lucy mentira para os demais a respeito de Jessamine ser parte de uma rede de fofocas de fantasmas. Jessamine jamais deixava o instituto, e evitava a companhia de outros fantasmas. Mas Lucy sabia que nem todos os espíritos eram assim. Muitos vagueavam. Ela desejou saber subitamente se outro fantasma teria como saber da morte de Emmanuel Gast. Ela queria falar com Jessie.